Olá, queridos. Boa noite na paz de Cristo Jesus. Nós estamos começando aqui a nossa live. Eu vou bater um papo aqui hoje com o meu amigo, pastor César Moisés. Daqui a pouco ele deve estar chegando por aqui. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre pentecostalismos ou pentecostalismo em tempos de fake news. Quais são os desafios do pentecostalismo frente a esse tempo, a esse período que nós estamos vivendo de fake news, de falsas notícias, de destruição de reputação, enfim, vamos conversar já já. Antes aqui de chamar o pastor César, não sei se ele já chegou por aqui, eu quero cumprimentar todos vocês que já entraram aqui, já deixaram suas mensagens. Carlos Eduardo, Augusto, Fernanda Santos, Jefferson, Deus abençoe, pastor Rudinei, Robert, Caio César, Joe Dantas, aí Joe, meu amigão, Gediel, Carlos Eduardo, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, Augusto Ribeiro, cumprimentando também a gente aqui com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Vai divulgando aí a nossa live. Pega aí esse tem um aviãozinho, né? Uns falam um aviãozinho, outros falam uma pipazinha que tem aí do lado da barrinha dos comentários. Envia aí para os seus contatos e divulgue a nossa live. Convida outras pessoas, os seus amigos, a sua rede de amigos aí para participar com a gente aqui desse bate-papo. Também curte aí, vai curtindo a live, porque à medida que você vai curtindo, vai subindo os coraçãozinhos aí, o Instagram vai divulgando, o próprio Instagram vai entregando a live aí para as pessoas que estão conectadas, que estão online, participarem aqui com a gente. Deixa eu procurar aqui ver se o pastor César já está por aqui, e aí eu já chamo ele e a gente já começa a nossa conversa aqui. Lucas, Deus abençoe Lucas, pastor Mateus Moreira, Abias, Genivaldo, Deus abençoe, Bruno de Carvalho. Eu não estou conseguindo achar o César aqui. Cadê você, César? Pastor César, reverendo César, cadê você? Deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-lo. Eu não estou conseguindo chamar o César. Pastor César, se o senhor já estiver por aqui com a gente, manda aí o convite aí, solicita aí a sua entrada na live para eu te aceitar aqui. Opa, acho que ele chegou aqui, vamos aguardar ele entrar. Como é que está o som aí, gente? Dá um sinalzinho para mim aí, bota o joinha se tiver bom, se tiver ruim, bota assim. Aí, chegou. Pastor César, paz do Senhor. Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo bem, meu amigo. Estamos aí na presença de Deus. Na Amém. presença de Deus. Amém, isso é bom. E você, tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Estamos um pouquinho corrido esses dias aí, porque sabe como é mudança, né? A gente muda, mas o negócio fica enrolado ainda. Sim, e aí claro, eu tô enrolado no meio de uma bagunça tremenda aqui, tentando arrumar e tudo muito corrido, né? Mas estamos bem também, graças a Deus, na presença de Deus, firmes com Cristo. Que bom, meu amigo. Prazer mesmo poder estar falando contigo aqui, com os irmãos que lhe acompanham o seu ministério, que conhecem o seu trabalho, que acompanha, né, a sua vida, sabe do seu papel, da sua importância dentro da realização do trabalho de Deus, né, no Brasil inteiro, no ministério. Você vem de uma família é uma terceira geração de pastores, né? É o teu avô, seu pai e você, né? Então isso é muito importante, porque a gente percebe assim uma certa tradição, né?
No meu caso, não. Eu não tenho quase nenhum pedigree, não, entendeu? Eu só, que eu conheça, eu sou o primeiro e único pastor da família, entendeu? Tanto do Ah, lado materno quanto paterno, né? Então sim. eu realmente não tenho essa tradição. A minha conversão aconteceu na adolescência e eu não tive a alegria, como você, de ter sido criado na igreja, né? De ter nascido num berço evangélico, de ter sido criado completamente na igreja. Então, de certa forma, eu necessito te ouvir mais aqui hoje, viu? Você tem muito mais para me oferecer do que eu para oferecer a você. Que isso? Você, Quem você é sou eu? pentecostal, já é pentecostal de berço, né? Eu não, eu não. Eu sou um pentecostal de conversão na rua, né? Eu converti, eu converti no meio da rua. Jesus me chamou no meio da rua. No outro dia, me batizou no Espírito Santo e, sendo assim, eu não conheço. Eu só conheço o cristianismo cessacionista quando eu era católico. Eu fui Aham. coroinha da Igreja Católica. Eu não conheço cristianismo cessacionista de prática de vida, né? Então, para mim, a minha fé é até como eu me descrevo no início do meu livro, na apresentação, eu digo que eu não sou pentecostal teologicamente. Eu sou ontologicamente pentecostal, ou seja, eu já me converti pentecostal, uma coisa diferente, né? E aliás, você como tendo nascido no berço evangélico, você obviamente passou por várias etapas, né? Lógico, até culminar no batismo do Espírito Santo. Como é que foi? Só para eu poder conhecer um pouquinho. Eu ouvi a sua live aquele dia com o Carlos Carlos Bezerra? Bezerra e eu Sim. ouvi muita história, né, inclusive do seu batismo, quando você falou que foi uma experiência muito forte para você, muito bonita, o batismo em Aham. água, né? Mas eu queria saber Uhum. da sua parte o batismo no Espírito Santo. Afinal de Sim. contas, essa live é uma live entre dois pastores pentecostais. E pastores pentecostais, só existe pastor pentecostal se ele for batizado no Espírito Santo, se ele falar em língua. Se ele não falar em língua, ele já é fake, já não é pastor. Já vamos começar por aí. Se o cara se apresentar, eu sou pastor, mas você fala em língua e ele ficar bravo e querer bater na pessoa, não, então ele já não é pastor. A fake news hoje em dia está tão ruim que o cidadão é pastor, mas não é batizado no Espírito Santo. Como é que é isso, né? Já está errado Aham. porque já burlou regra. Então, eu, pelo Uhum. menos, não conheço nenhum pastor que não seja batizado no Espírito Santo. Até ontem eu não conheci, né? Só ouvi falar aí de um aí, mas eu, na Assembleia de Deus, até onde eu sei, no Brasil, para ser pastor, você tem que ser batizado no Espírito Santo. A partir do diaconato, está aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Tá aqui na nossa Uhum. declaração de fé, a partir de diácono. Então, só queria conhecer isso porque você é pastor e eu sei que você é batizado no Espírito Santo. Então, vamos lá. Quando é que foi? Pastor César, antes deixa eu mandar uma saudação aqui para o nosso amigo pastor Alain Brizotti, ele está aí com a gente. Ah, ele está com a gente? Que bom, Está com a bom. gente. Eu tive o prazer de encontrar com ele agora esse segunda-feira, estava vindo de. Tava no aeroporto, aí encontrei com ele lá, a gente bateu um papo legal lá, e ele está com a gente Certo. aí. Ah, homem de Deus. Pô, obrigado, pastor Alan, pelo prazer aí da sua presença com a gente, viu? Pastor César, o seguinte, eu, como todos já sabem, a maioria sabe, eu sou nascido num lar cristão, né? Uhum. Meu pai, quando eu nasci, meu pai já era diácono. Meu pai ainda não era pastor, era diácono. Ah, Meu sim, avô já. já era. Meu avô já era pastor. O meu avô, pai da minha mãe, não é o pai do meu pai. O meu avô materno, né? Ele Certo. já era pastor, já ele era mineiro e plantador de igrejas pelos interiores de Minas Gerais, aqui em São Paulo também, mais precisamente na cidade de Guarulhos. Ele plantou aqui algumas igrejas e meu avô era daqueles pastorzão, assembleano, bem conservadorzão. Tanto que, para você ter uma ideia, quando a gente. Eu estava até explicando essa história para uma garotada lá em São Bernardo, segunda-feira, que eu fui fazer Aham, uma live lá com eles. E aí eles me certo. perguntaram lá se eu sempre fui do Belém e tal. Eu expliquei essa história para eles. Que naquele tempo não tinha esse negócio de Assembleia de Deus Madureira, nem Belém. Era uma igreja Não, era só. uma só. Uma só. Aí É o caso. Os meninos não sabem, né? Esses meninos é, novos não sabem dessas coisas. é,
Aí ele me perguntou isso, eu estava explicando. Eu falei, não, não tinha assembleia, não tinha esse negócio de Assembleia de Deus de Belém e nem de Madureira, era uma coisa só. Aham. E aí teve a primeira cisão, né? A primeira grande cisão assembleana, e essa Eu- coisa, essa briga interna rolou por vários anos, né? Até que Sim, saiu, depois, salvo engano, você me corrija aí se eu estiver errado, me parece que foi em 1988 que saiu não, definitivamente 89. 89, né? 89. Saiu 89. definitivamente a exclusão, foi exatamente essa A palavra que Madureira. era usada, Sim, sim, sim. exclusão da Assembleia de Deus Madureira. Foi isso mesmo. Eu lembro como hoje, eu era um pré-adolescente, eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro como hoje, meu pai chegando em casa com jornal da igreja, né? Aí meu pai, eu lembro até o jeito que ele chegou. Ele chegou assim em casa com o jornal, jogou o jornal em cima da mesa assim, ó. Tá aí, ó. Madureira foi excluída. Meu pai dizendo, né? Uhum. Aí que acontece? Meu avô era muito conservadorzão, aquele pastorzão que era usos e costumes, aquela coisa toda. Aí eu lembro como hoje, meu avô falou assim, olha, é o seguinte, gente, eu vou ficar com a Madureira. Meu avô falando, né? Ah, ficar do lado de Madureira. Meu avô falou, vou ficar com Madureira. Aí meu pai disse assim, mas irmão Zé Gomes, Madureira foi excluído, o senhor não viu aí no jornal, saiu a exclusão. Só que naquela época, a Madureira ganhou a fama de que a Madureira tinha mais doutrina, no sentido de usos e costumes, de Ela era mais conservadorismo, rígida mesmo, ela ela era mais mais rígida. rígida, né? E meu avô falou assim, eu não quero saber. Não quero saber se Madureira foi excluída ou se não foi excluída. Eu sei que Madureira tem muito mais doutrina. Eu vou ficar com a Madureira. E meu avô ficou com a Madureira. Aí, como meu avô era o patriarca, o velhão da casa, né? Aí foi todo mundo Sim. no embalo. Meu pai, meus tios, minha mãe, a gente foi todo mundo com ele. Aí passaram muitos anos. Foi lá, inclusive, na Madureira, que eu comecei a pregar. Eu era uma criança de 7 anos quando comecei a pregar. Sim. E antes desse momento aí, eu era uma criança de 7 anos quando comecei a pregar. Aí depois teve esse momento aí dessa cisão, como eu estou falando aqui. E a gente continuou, ou seja, ficou com a Madureira, né? Não é que continuou, teve que escolher um lado ali, né? Pelo meu avô, a gente escolheu o Madureira. E foi lá que eu vivi as minhas maiores experiências. As minhas maiores experiências, o meu batismo nas águas, que eu já contei na live com Carlos Bezerra. Meu batismo Sim. nas águas, que foi a minha maior experiência cristã, foi uma experiência marcante. Eu lembro com requintes Sim. de detalhes, 16 de dezembro de 1990, e uma tarde quente, eu batizei nas águas, foi muito emocionante. Ainda hoje eu me emociono quando eu vejo o batismo, quando eu ouço, quando eu falo do batismo. Uhum. E a minha experiência no batismo no Espírito Santo foi um pouquinho antes do batismo nas águas, né? Eu tinha entre 10 para 11 anos de idade. Foi num culto de oração com os adolescentes e as crianças, porque meu pai, nesse tempo, ele era o coordenador dos adolescentes e das crianças. Tinha uma irmã que trabalhava com ele, a irmã Edna. Ela ficava mais responsável pela parte infantil e meu pai mais responsável pelos adolescentes. E só que como era grupo resumido, a igreja era uma congregaçãozinha bem pequena, nem jovens tinha direito, para dizer bem a verdade. Uhum. Então, o meu pai fez um trabalho ali, paralelo, com as crianças, com os adolescentes, ali, envolvendo ali ambos os grupos. E aí tinha um trabalho que era feito todo sábado. Todo sábado à tarde tinha um culto com os adolescentes e com as crianças. E meu pai, já com aquela coisa de querer que eu pregasse, ele aproveitava esse culto como desculpa para eu poder pregar. Todo sábado eu tinha que pregar. Então, todo sábado eu era o pregador. E num sábado desse, a gente estava em oração. Nesse dia, meu pai não tinha ido, não foi a essa oração. Uma irmã ficou responsável pelas crianças, pelos adolescentes. E essa irmã era uma irmã muito fervorosa, uma pregadora, casada também com um jovem pregador na época. Era um casal recém-casados, eles não tinham filhos ainda, mas era um casal bem dinâmico, de pregadores, de gente assim que sonhava com obra missionária, com campo missionário, incentivava a gente. E ela ficou orando ali com a gente, né? E falou, gente, vamos orar hoje. Eu quero que vocês orem pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo.
E eu já tinha cansado de pedir o batismo do Espírito Santo. Porque eu orava, pedia Jesus me batizar do Espírito Santo, Jesus não me batizava. E eu já estava cansado. Eu falei assim, eu não vou mais pedir, não. Eu via todo mundo contando que era batizado, e testemunhos, e os cultos. Raramente um crente não era batizado no Espírito Santo naquele tempo, nos cultos, e eu não Sim. era. Aí eu já tinha desistido, já estava todo tristão já. Mas nesse dia, orando ali com as crianças, com os adolescentes, a irmã, eu estou tentando lembrar o nome dela aqui, não consigo lembrar. E ela ali com a gente orando, e ela foi orando, e foi orando, e foi incentivando a gente na oração. E, rapaz, eu não sei te explicar como. Não sei te falar, não sei te falar assim, como é que eu digo? Não sei te falar assim com precisão o momento, assim, o que foi que aconteceu. Eu sei que eu estava orando, nada dessas técnicas aí de vai dando glória, 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 glória. Não, não foi nada disso. Nada Isso de. é manipulação, né? Manipulação, isso é errado, né? Não teve nada de Quando manipulação. Eu estava começou no isso, meu cantinho. Eu estava no meu isso já foi cantinho atacado. ajoelhado assim no banco. Eu estava. Eu lembro como hoje, aqueles bancos de madeira, e eu num banco de madeira daquele no cantinho, assim, orando, sozinho, e orando ali. E de repente, rapaz, eu senti assim que foi como se a minha língua perdesse o domínio, perdesse o controle. Foi como se ela disparasse assim, ficasse trepidando assim, ó, e disparasse, trepidando. E pronto. Aí foi, aí aquele fogaréu no culto. Só tinha criança e adolescente, salvo essa irmã, que era uma irmã adulta, que estava ali cuidando, responsável pela gente, pelo culto, por conduzir ali a oração com a gente. O restante, todos crianças e adolescentes, e aquele fogaréu, os outros coleguinhas, os outros irmãos ali, adolescentes chorando e falando em línguas, seja outros ali sendo batizados também. E eu naquela coisa que eu não conseguia controlar de jeito nenhum, e aí tinha acabado já a oração, e ela queria falar, e eu não conseguia parar de... Rapaz, foi uma coisa extraordinária. E aí de lá para cá, é assim, aí e eu sempre pregando, e naquela coisa, né, já pregava criança aí, meu pai quando soube, meu pai ficou numa alegria que... Agora eu quero ver, agora quando você for pregar, que você falar em línguas na pregação, você vai ver e tal. E, e foi uma experiência marcante, extraordinária. Até coloquei lá no meu livro, né? Porque às vezes eu recebo alguns ataques, muitas pessoas já me atacaram dizendo que eu quero transformar o púlpito pentecostal num púlpito batista tradicional, que eu não creio mais no poder de Deus. Eu coloquei lá no meu livro, fiz questão de colocar no meu livro. Eu faço minhas palavras de Pedro. Quando Pedro foi lá na casa de Cornélio, que ele foi chamado pelos judeus lá, os irmãos chamaram ele e pediram ele uma satisfação. E ele disse assim, quem era eu? Pedro disse. Se o Espírito Santo batizou eles, se o Espírito Santo veio sobre eles como veio sobre nós no dia de Pentecostes, quem era eu para resistir o Espírito? Então eu faço minhas palavras de Pedro. Quem sou eu para resistir o Espírito e negar uma experiência que eu vivi e que eu vivo? Porque eu falo em línguas estranhas. Eu ainda falo em línguas estranhas. Eu oro em línguas estranhas. Enfim, eu sinto a visitação do Espírito Santo na oração, no meu devocional, na minha vida com Deus, na minha... às vezes no carro, dirigindo, estou ali sozinho ali, começo a orar dentro do carro sozinho e falo em línguas ali. Eu tenho esse privilégio, esse prazer, essa glória de Deus, de ter viver essa coisa maravilhosa. Então, é isso. Mas é importante, sabe, Pastor Nilson, é importante ouvir, porque nós estamos... É um processo quase que normal, esse processo de institucionalização que traz, né, esse aspecto de formalismo, né? Porque é uma coisa que eu me lembro, na primeira lição do ano 2000, Aviva, ó Senhor, a tua obra, foi comentada pelo pastor Antônio Gilberto, e ali ele diz, né, do perigo de nós transformarmos o movimento pentecostal, que inclusive era a expressão utilizada, era movimento mesmo, havia uma reserva de se chamar denominação, porque o denominacionalismo era o aspecto formalístico, não de formação, mas de formalidade, ou seja, de uma coisa meramente mecânica.
tá? Uma coisa formal, mecânica e completamente ensaiada, né? Então, havia esse perigo, e eu lembro que o pastor Antônio Gilberto, em 1991, na verdade, ele ainda, naquela época, existia a figura do diretor de publicações na CPAD, hoje é gerente de publicações. Naquela época existia o diretor de publicações, como tinha o diretor financeiro, o diretor de produção, né, e o diretor comercial. Então, ele era diretor de publicações, e ele escreveu um editorial. Naquela época, era o diretor de publicações, e escrevia editoriais no Mensageiro da Paz. Então, ele escreveu O Homem, o Movimento, O Homem, o Monumento e a Máquina. Então, ele dizia, né, a Assembleia de Deus, em junho de 1991, ou seja, a Assembleia de Deus estava fazendo 80 anos, né? Ele escreveu do perigo que havia em o pentecostalismo, ele contando sobre a experiência de um autor norte-americano que diz que na outra América havia esse cuidado, havia essa denúncia, esse perigo, né, de nos tornarmos formalistas, né? Nos tornarmos formalistas. Como é que isso poderia acontecer? Como é que isso poderia ser feito? Ele disse que a questão começa com uma experiência de um homem. Um homem tem uma experiência com Deus, com o Espírito Santo. Essa experiência desse homem, ela é relatada, ela é repartida, porque esse homem que passa por essa experiência, ele não consegue guardá-la para si, ele vai dividir. Ou seja, ele passa por essa experiência, não é para ele se tornar um dominador, é para ele se tornar um diácono, um servo, né? Aquele que vai servir, que vai servir de canal, servir de meio. E então esse homem, ele vai relatar isso e vai envolver outras pessoas e vai se criar um movimento produzido pelo Espírito Santo de Deus que moveu esse primeiro homem que foi encontrado por essa experiência. Era uma experiência. Então o que acontece? Esse homem influencia pessoas, pessoas são envolvidas dentro dessa visão que Deus deu a esse homem e eles começam um trabalho. Só que com o passar do tempo vem um perigo muito grande, que é de sumir a experiência e se tornar uma máquina. E essa máquina, ou seja, mecânica, que funciona de forma mecânica, ela dá espaço posteriormente a um terceiro estágio, que é o estágio do monumento. Ou seja, quando a gente só se lembra de um passado glorioso, a gente não tem mais ele. E aí vem a crítica do pastor Antônio Gilberto, a advertência do pastor Antônio Gilberto, que foi repetida depois no texto da revista de 2000, ou seja, 9 anos depois, né? Ele falou isso em 1991, e na revista de 2000 ele fala sobre isso. Ele volta a falar sobre esse perigo. Quem tem essa lição, aviva, ó Senhor, a tua obra. Tá? Uma lição que foi comentada pelo pastor Antônio Gilberto, tinha um cacho de uva verde na capa. Primeiro trimestre do ano 2000. Então, ali havia uma advertência há 20 anos do que nós estamos atravessando agora. Agora, nós estamos atravessando isso por uma série de coisas. Uma série de coisas acontecendo. Sem dúvida alguma que existe o problema da política eclesiástica, que eu acho que é um problema muito sério e muito grave, que tomou o lugar, né, da direção do Espírito Santo, tomou o lugar das coisas. Tem um comentário aí, eu não sei, entrou aí grande, né? Tem uma questão, né, relacionada a essa atitude bastante complicada da política eclesiástica, e tem o perigo do formalismo instaurado por conta da questão teológica. Como nossa discussão na live aqui é sobre fake news, e essa questão da fake news está mais relacionada à questão das discussões do que se pensa teologicamente sobre o pentecostalismo, eu gostaria mesmo de discutir esse aspecto hoje, que para mim é bastante pernicioso, que é esse aspecto do formalismo teológico, né, que é justamente a teologia de cunho reformado cessacionista, que está muito presente entre nós hoje como antítese da neopentecostalização,
da fabricação do avivamento, ou seja, saiu o verdadeiro avivamento, onde você foi batizado de forma espontânea. Eu fui batizado com um dia de crente, nem sabia o que era isso, tá? Porque não tem como engessar as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus, as experiências com Deus, não tem como matriciar isso. É claro que há sempre uma tentativa de matriciar, há sempre uma tentativa de engarrafar, né, para alguém se tornar proprietário, né, das coisas de Deus, mas isso não é possível. O Espírito Santo, ele sopra realmente onde ele quer e ponto final, né? Você queira não, eu queira ou não, outro queira ou não, é assim que funciona. Então, o que acontece? Nós hoje estamos vivendo o refluxo desse problema da banalização que nós experimentamos em alguns arraiais por conta dessa banalização espiritual. Então, muita gente decepcionada com isso foi buscar, né, de alguma forma, uma certa racionalidade dentro da religião cristã, especificamente protestante. E a gente encontra bastante isso dentro do meio reformado, porque há bastante produção teológica, há bastante literatura disponível, e para o jovem que está estudando mais, que está tendo mais conhecimento, existe realmente um encanto, se exerce um encanto esses aspectos, por quê? Porque eles têm, né, eles na verdade têm uma teologia que oferece determinadas respostas para diversos campos da vida. E essa teologia que oferece respostas para os diversos campos da vida, ela foi redimensionada com um chamado neocalvinista holandês, que foi primeiro-ministro da Holanda, inclusive, Abraham Kuyper, né? O Abraham Kuyper, ele foi responsável por reformular o calvinismo e chamá-lo de neocalvinismo, junto com outros pensadores, e este neocalvinista, ele deu o seguinte nome, né, ao calvinismo também. Ele colocou o calvinismo como uma cosmovisão. Entendeu? Então, essa expressão cosmovisão, ela é muito antiga, ela é do começo do século passado. Só que ela demorou muitos e muitos anos para conseguir aderência. Ou seja, se seguia, porque não existe um calvinismo monolítico, homogêneo e igualitário. Existem vários tipos de calvinismos. Eu digo isso no meu livro Pentecostalismo Pós-Modernidade, eu explico sobre esses diversos tipos de calvinismo. Inclusive, tem muita gente que diz que existe reformado pentecostal. Sim, existem pessoas, irmãos, que são de tradição reformada, que apesar de ter uma teoria que nega, né, a atualidade dos dons do Espírito Santo, ele experimentou na prática isso, e por ele experimentar na prática isso, ele fez uma acomodação teológica à sua experiência, ou à sua experiência dentro do seu pensamento teológico. Então, é possível existir pessoas que sejam crentes reformados e sejam carismáticos, que tenham experiências, né, bastante similares ou até mesmo iguais às de um pentecostal clássico? Tem, é possível, claro que sim. Né, a gente teve, no passado, nós tivemos o Caio Fábio, que era presbiteriano e foi batizado no Espírito Santo. Ele se converteu, inclusive, na Assembleia de Deus, né, em Manaus, com o pastor Alcibiades Vasconcelos, que era um que condenava essa expressão, denominação. Então, a gente não teve o cuidado de oferecer para essa juventude uma literatura que pudesse dar resposta dentro desses campos. Então, o que aconteceu? No início deste novo século, essa expressão cosmovisão cristã, ela foi encontrando mais campo e aderência na América do Norte. Eu tenho um livro aqui, da Vida Nova, Introdução à Cosmovisão Cristã, de dois autores norte-americanos, ou ingleses, enfim, eu não lembro aqui agora. Esses dois autores vão explicar o seguinte, que quem popularizou a expressão cosmovisão cristã foram alguns autores. Dentre esses autores nós temos James Sorry, né, ou Sire, nós temos os dois que ele destaca ali, muito interessante, é o Charles Colson e a Nancy Pierce.
E não é coincidência que o primeiro livro com a expressão cosmovisão cristã a ser publicado no Brasil, ele foi publicado pela CPAD, pela editora oficial das Assembleias de Deus. A editora oficial das Assembleias de Deus foi quem publicou o primeiro livro que trazia a expressão cosmovisão cristã para o Brasil. E dentro dessa cosmovisão cristã, ninguém sabia quem era Abraham Kuyper, né? Abraham Kuyper, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era Francis Schaeffer. Ou seja, que são os neocalvinistas responsáveis por esse pensamento de cosmovisão, apesar que o Schaeffer talvez nunca tenha utilizado a expressão. Alguns dizem que ele usava o conceito, mas não a expressão em si. Bem, o fato é que esse livro foi publicado no Brasil, e ele foi publicado no Brasil sob a edição de Jeremias do Couto, que é pastor pentecostal, ou pastor, né, da Assembleia de Deus. Ele é o editor em língua portuguesa, ou seja, ele foi quem trouxe realmente para a CPAD a obra E Agora Como Viveremos, né? E hoje o Jeremias, todo mundo sabe, ele se declara mesmo calvinista, né? Ele se declara alguém que acha, que entende que nós devemos migrar mesmo por esse pensamento, porque essa história de dizer que o Espírito Santo batiza uns, não batiza outros, não funciona. Então, de fato, a Assembleia de Deus vai ter que repensar isso, apesar da gente ter uma declaração de fé que saiu há 3 anos, né? A declaração de fé saiu em 2017, ela é bem enfática, bem clara, tem um capítulo sobre batismo no Espírito Santo, não transige disso, porque isso é o quê? Isso é a base do pentecostalismo. Então, se você retira essa base, você deixa de ser pentecostal. Então, por isso que eu digo que eu acredito que haja reformados pentecostais. Agora, eu não acredito que haja pentecostais reformados. Por que eu não acredito? Porque a primeira coisa que o pentecostal vai fazer para ser reformado é negar a sua experiência do Espírito Santo. E é justamente isso que aconteceu. A gente percebe isso na vida dessas pessoas que propõem essas ideias. Então, assim, não foi inconsciente que o Jeremias do Couto trouxe, né, o E Agora Como Viveremos para o Brasil. Foi consciente. Ele já havia feito, provavelmente, a sua migração de pensamento para a visão neocalvinista, né, e ele trouxe o livro como uma forma de popularizar essa visão. Então, hoje, o que a gente assiste? A gente assiste uma propagação, né, da ideia da cosmovisão cristã, e você vê tudo quanto é jovem falando sobre cosmovisão cristã, só que sem saber o que é cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã como postura intelectual é uma coisa, como postura filosófica e teológica. Agora, a cosmovisão como pacote pronto, ela é o neocalvinismo repaginado, com outro nome. Então, o que acontece? Quem revelou isso no Brasil fui eu aqui nesse livro aqui, na introdução dele. Quem falou comigo, e eu vou falar o nome dele aqui, porque ele não vai se irritar com isso, foi o Gutierre. Gutierre falou, rapaz, eu nunca tinha percebido isso que você falou. Agora, esse livro mesmo da Vida Nova, Introdução à Cosmovisão Cristã, ele diz claramente que cosmovisão cristã é outro nome para neocalvinismo. Ele declara lá, mas até então, não, e esse livro saiu em 2016, não tinha nenhum livro falando sobre isso. Ele saiu em 2016, mas eu só fui ler ele depois que tinha saído o meu livro. Então, é aqui que eu denuncio, ou revelo que, na verdade, cosmovisão cristã é um outro nome para neocalvinismo. Mas você vê um monte de jovem dizendo isso, cosmovisão cristã, etc. e tal. Então, o que acontece? O que eu quero falar sobre isso? Essa visão, ela vem... Então, agora, assim, é bastante curioso que a CPAD foi a que publicou o primeiro livro com a expressão cosmovisão cristã. Porém, eu vou ressalvar isso. A CPAD publicou, sem saber, né, exatamente o conteúdo do livro. Isso foi o que já me disseram lá dentro. Depois que eu escrevi o meu livro, falei sobre isso, muita gente falou que lá dentro da CPAD as pessoas não tinham ideia do que significava cosmovisão cristã e qual a ideia, qual o conceito e etc. Se alguém que tiver dúvida, pega o livro Agora Como Veremos que você vai ver, né? Ou pega o meu livro aqui onde eu digo claramente que o Abraham Kuyper é quem está, na verdade, na mente do Charles Costa da Nancy Pierce quando eles estavam escrevendo o livro. Eles disseram isso, que durante toda a escrita do livro, eles dizem no final do livro, nós estivemos sob a influência de Abraham Kuyper. Então, é um livro neocalvinista. Tá? Se a editora não sabia, e eu acredito que não sabia, tudo bem, mas da parte do editor que trouxe o livro, foi feito de maneira proposital, não foi feito sem propósito.
Então, dito isso, né, porque isso aqui é uma coisa pública, que qualquer pessoa pega a ficha técnica ali, está escrito editor para a língua portuguesa, Jeremias do Couto. Então não é uma coisa, não é um segredo de Estado, é uma coisa que está lá. Certo? E hoje, né, o pastor Jeremias, ele propaga mesmo que tem que haver uma flexibilização nessa ideia, ou seja, quem quiser ser batizado seja, quem for batizado seja, mas não definir mais isso, deixa aberto. Então, quando nós fizermos isso, a gente deixou de ser pentecostal clássico, a gente passa a ser carismático, mas não pentecostal clássico. Mas isso é fazer justamente o quê? Isso é retirar as bases do pentecostalismo, literalmente. Porque o pentecostalismo, né, é aquilo que alguém falou de maneira muito brilhante e inteligente, né? O protestante é um tipo diferente de cristão e o pentecostal é um tipo diferente de protestante. Entendeu? O que nos caracteriza como pentecostais é justamente o batismo no Espírito Santo evidenciado com falar em línguas. Então isso é cláusula pétrea. Pétrea. Só que o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo uma juventude falando sobre a possibilidade de ser batizado no Espírito Santo sem falar em línguas. Então isso é uma clara influência do neocalvinismo. Isso não é uma coisa assembleiana. Ah, mas tem pastores na Assembleia de Deus que estão ensinando isso. Então eles estão ensinando, aí sim, se contraria a declaração de fé frontalmente, do ponto de vista da Assembleia de Deus, isso é heresia. Não existe, o pastor Antônio Gilberto dizia claramente, batismo com o Espírito Santo sem língua é heresia. Não existe batismo no Espírito Santo sem língua. Eu ouvi ele falar isso diversas vezes, aqui no Belém, inclusive. Não, eu tenho texto, eu inclusive vou postar essa semana aqui no meu Instagram, o texto sobre isso. Então não existe batismo no Espírito Santo sem línguas. Né? Em primeiro lugar, para nós pentecostais não existe. Eu sei que existe batismo no Espírito Santo em todas as tradições. A forma de se entender é diferente. Mas no pentecostalismo, o que caracteriza o pentecostalismo é o batismo no Espírito Santo. Então o que acontece? A gente ouve hoje uma juventude toda falando sobre isso. Falando sobre essa questão. E eu fui percebendo que eu viajo, né? Eu devo viajar há menos tempo que você, mas eu viajo basicamente mesmo desde o ano 2000. Então são 20 anos de viagem. Né? Então eu ouço pastores, eu ouço jovens, eu ouço irmãs, eu ouço irmãos, eu ouço as pessoas. Né? Então o que acontece? Eu ouço essas pessoas e eu vejo as pessoas dizendo, pastor, aqui não tem mais batismo no Espírito Santo, aqui tem gente ensinando contra batismo no Espírito Santo na escola dominical. Então, por conta disso, em 2016 eu estive numa igreja lá no interior de Minas Gerais, em Ipatinga, lá no pastor Júnior Calais, convidado para falar sobre esse assunto, tanto na igreja em Ipatinga quanto na igreja em Coronel Fabriciano, que são duas sedes ali nas cidades que são contíguas, né? Elas são juntas. Praticamente uma encostadinha na outra ali. Não sei se você já esteve lá. Sim, então, eu estive... Foi lá que eu preguei aquela mensagem que viralizou aí. Ah, foi lá? Rapaz, Foi lá. então deve ter uma coisa meio profética. Tem uma mensagem minha que viralizou também, que deixou o pessoal calvinista bravo, revoltado comigo. Só que o que causa surpresa não é que foi só o pessoal calvinista que ficou bravo. É um monte de pentecostal que se despentecostalizou ou que nunca foi pentecostal, ficou bravo comigo, foi revoltado. E dentre esses, né, esses que ficaram revoltados, inclusive, né, teve um que fez uma análise minuciosa. Ele gosta de falar dessa mensagem. Ele falou que assistiu não sei quantas vezes, anotou todas as frases, fez todas as considerações e etc. Aí ele fez um grande dossiê, mandou uma denúncia para o Conselho de Apologética, para o Conselho de Doutrina, no afã de eu ser cancelado, de eu ser assim cortado de alguma coisa, porque na verdade ele achava que as coisas que eu tinha dito foram heréticas, né? Mas não foram heréticas. Não foram heréticas. É que a cabeça desses pastores é uma cabeça reformada. Se eles não forem declaradamente calvinistas, como no caso do Jeremias, que ele disse declaradamente, e nesse ponto ele está sendo muito honesto, eu acho bonito quando é assim, a cabeça, às vezes você inconscientemente pensando de uma forma é pior do que você não você consciente, você inconscientemente achando que você não é alguma coisa que na verdade você postula no campo teológico. Então o que acontece? Eu fui percebendo uma ameaça dentro dos arraiais assembleianos que era tão nociva quanto o neopentecostalismo, o reteté, a banalização da espiritualidade pentecostal. Eu fui percebendo que esse formalismo ele vem tomando conta e ele vem questionando
E ele vem tomando conta dos arraiais assembleianos, por exemplo, né? Aquele evento lá que tem em Campina Grande, na Paraíba, eu estive 3 vezes naquele evento. Aquele evento, eu não fui lá participar daquele evento por ser convidado para falar sobre pentecostalismo. Fui lá para falar sobre escola dominical, né? Foi pedido para ser PAD, a minha presença, a presença do pastor Antônio Gilberto, ele nunca foi. Eu estive lá com outras pessoas na época. Então eu estive 3 vezes naquele evento. Mas eu me lembro de ficar naquela tenda quando acontece o evento grande e ouvir pregadores reformados falando. A plateia, né, o público, o auditório é completamente pentecostal. Mas, o pastor Nilson, os pregadores reformados ali acabam com o pentecostalismo, mas não de forma desvelada, falando contra o pentecostalismo. Mas eles falam, né? Por exemplo, você é contrário a neopentecostalismo, a reteté, a bagunça. Eu sei que você é contrário, eu também sou. Então eles falam disso lá. Só que eles misturam isso com o pentecostalismo clássico e aí faz o quê? Cancela tudo. E os crentes pentecostais dando glória a Deus, coitado, inocentes. Inocentes. Patrocinando tudo aquilo e dando glória a Deus. Eles nos nivelam Então, por baixo. Nivelam por baixo. Isso. Eles, por exemplo, eu escrevi sobre eles aqui. Ninguém nunca respondeu. Eu não escrevi xingando, chamando eles de liberais, porque eles não são liberais. É? Eu nunca escrevi aqui dizendo que eles não sabem pensar, porque eles sabem pensar, são inteligentes. Só que é a perspectiva deles. Não serve para nós. Não serve para a nossa perspectiva. Quando você vê uma pessoa dizendo que é igual, é porque ela não é pentecostal, ela não sabe o que ela está falando. Então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós precisávamos reagir, e eu vinha falando sobre isso há tempos. Eu li um livro lançado pela editora Cultura Cristã, que na verdade ele foi lançado na década de 70 no Brasil pela Vida Nova. A tradução, uma ironia, a tradução é do Gordon Chow, o missionário Gordon Chow, que faleceu recentemente, morava em Jundiaí, era um missionário britânico, assembleiano. Ele era pentecostal e ele traduziu esse livro. Esse livro arrasa com o pentecostalismo. O título dele, Teologia do Espírito Santo. E eu gosto sempre de brincar com todo respeito. De teologia ele não tem nada e do Espírito Santo menos ainda. Ele é, na verdade, uma obra, né, de 400 páginas para falar mal do pentecostalismo. Frederic Dalle-Brunner é o autor, não é o Emil Brunner, tá? Ninguém confunda, é Frederic Dalle-Brunner, e ele é muito citado no nosso livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal aqui. Então eu li esse livro, rapaz, é preocupante o que esse livro coloca. Ele coloca o seguinte, não dá para você interpretar a Bíblia de forma histórica e você ser pentecostal. O pentecostal, porque ele recebe esses delírios, né? Esses passamentos, esses arrebatamentos histéricos, essas coisas assim, mas não tem base bíblica. Por quê? Porque ele pega Paulo para interpretar a Bíblia inteira. Porque para ele, os textos narrativos não prestam para fazer doutrina, somente os textos que eles chamam de didáticos, que seriam as epístolas, e não todas as epístolas. Eles não usam Tiago, eles não usam Judas, eles não usam 1 Pedro, 2 Pedro, eles não usam 1, 2, 3 João. Eles não usam essas epístolas. Entendeu? Eles só usam as epístolas paulinas. Privilegiam. Então criam aquilo que os autores pentecostais chamam de cânon dentro do cânon. Né? Ou seja, livros que são superiores aos outros livros. Bem, pois bem, essa é a lógica reformada. O que tem me causado espécie é que a lógica reformada está fazendo escola dentro do pentecostalismo. E via púlpito, através de pastores. E aí o que aconteceu? Eu escrevi esse livro, e aí alguém já começou uma campanha contra o livro. Eu não tinha Facebook na época, mas alguém printava as coisas e manda para mim, como até hoje. As pessoas printam as coisas e mandam e tal. Eu não peço para ninguém printar nada para mim. Eu não printo nada, né? Mas as pessoas vão printando, vão mandando, etc e tal, enfim. E às vezes nem é bom porque tira de contexto uma coisa e outra e tal. Mas enfim, o fato é que esse livro meu, antes de sair, já tinha gente dizendo, não, ele está falando aqui que a experiência está acima da Bíblia. Quer dizer, é a primeira fake news, a primeira mentira, porque o livro não diz isso. O livro diz quando a experiência sobrepõe-se à teologia. E qual teologia? Qualquer teologia que queira engessar o espírito. A experiência vai contrariar. Foi assim lá na Bíblia e vai ser assim o resto da vida, porque a experiência
a experiência verdadeira, genuína com o Espírito, ela é superior à teologia, que a teologia é ponto de vista teórico que tem que ser criticado, inclusive pela Bíblia, pelo estudo da palavra de Deus e pelo avanço teológico também. Por exemplo, se a gente deixasse até hoje os teólogos reformados darem as cartas dizendo que Lucas tem que ser lido pelas lentes de Paulo, a gente estaria fazendo o quê aqui? Graças a Deus que surgem teólogos como um Roger Stronsta, surgem teólogos como Robert Menzies, e outros teólogos pentecostais, né, um Anthony de Palma, que a CPAD publicou o livro dele em 2002, Batismo no Espírito Santo e com Fogo. Aquele livrinho é um arrasa-quarteirão. É um livrinho que não deve dar nem 100 páginas, ele arrasa com tudo. Naquele livrinho, ele diz de maneira bem clara, nós temos que criar uma forma de interpretação bíblica que comporte a experiência pentecostal dentro dessa interpretação. Porque, para nós, a experiência com o Espírito é a coisa extremamente valiosa. E nós não somos assim por sermos menos bíblicos do que os reformados. É porque nós somos tão bíblicos que nós acreditamos que o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 10, né, em 1 Coríntios capítulo 12, é o que acontece hoje. Na periferia de São Paulo, na periferia do Rio, no interior do Paraná, de onde eu vim, nos mais distantes rincões do Brasil. Agora, o que acontece? Eu fui escrever um livro para falar da lógica da experiência e para isso eu precisei fazer o quê? Valorizar aspectos filosóficos que valorizam a experiência. E a modernidade, ela condena a experiência. A modernidade só aventa a questão teórica, a questão racionalista. Mas não racionalista do ponto de vista correto, mas racionalística. Ela é essencialmente, ela quer ver tudo pelo prisma do racionalismo, tudo na régua. Por exemplo, eu vou mostrar ainda essa semana uma postagem sobre esse livro, né, chegou hoje para mim, cuja indicação não foi minha, tá? A indicação não foi minha na CPAD, mas eu tive a grata satisfação de revisar esse livro ainda quando eu estava lá trabalhando. E vocês precisam de ver o apêndice desse livro, onde ele mostra a diferença. A diferença, por exemplo, da questão da inspiração da Bíblia, a força pentecostal em missões. Né? Olha aqui, ó. A Força Pentecostal em Missões. É um livraço que vocês têm que correr, pegar correndo. Ele vai trazer um apêndice aqui, na página 249, a visão reformada histórica das Escrituras e a visão reformada escolástica das Escrituras. Existe uma diferença enorme entre uma e outra. Então, o que esse pessoal começou a fazer? Esse pessoal que ou não foi batizado no Espírito Santo, né? E aí tem ressentimento, escreve artigo, repensando as bases do pentecostalismo, ou do movimento pentecostal. Um artigo desse é uma proposta de desconstrução do pentecostalismo. Apesar da linguagem aparentemente piedosa, apesar da linguagem aparentemente preocupada com a saúde do pentecostalismo, não. É o seguinte, o pentecostalismo, ele está doente, então vou matar ele, que aí a gente cria outra coisa, né? Então é repensando as bases do pentecostalismo. Né? É um artigo aí que, se vocês procurarem, vocês vão achar lá na página Palavra do Leitor do site da Ultimato. Então vocês vão perceber, né, que a pessoa que escreve esse artigo, por exemplo, ela propõe isso. Aí vai dizer assim, não, mas hoje ela mudou. Não, mas ela disse que ela não muda de opinião. Ela falou para correr de quem muda de opinião, por exemplo. É dito que eu mudo, porque eu mudo mesmo de opinião, e graças a Deus que eu mudo de opinião. Eu sou realmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e eu mudo de opinião. Eu não tenho problema, inclusive, para reconhecer que eu errei, eu posso pedir perdão. Eu posso me reconciliar a qualquer momento com uma pessoa, eu posso pedir perdão por uma palavra que eu falei que não foi justa, eu posso pedir perdão por um ensinamento equivocado que eu dei, posso, por um texto que eu escrevi, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não preciso de nenhuma espécie de tribunal para julgar o que eu disse, porque eu não sou Deus para dizer que é absoluto o que eu disse. Se for provado que o que eu disse realmente é heresia, é errado, eu não tenho nenhum problema de refazer. Agora, quem diz assim, eu não mudo de opinião, corra de quem muda de opinião, aí não pode dizer que mudou de opinião pragmaticamente. Tem que sustentar até o fim e dizer assim, não, eu realmente não concordo com o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Né? Porque essa pessoa, por exemplo, ela é muito amiga do Jeremias. Né? O Jeremias e ele estão muito juntos. Então, eu não acho que haja uma proposta ali de diferença. Pelo contrário, é uma proposta de iguais. Né? É uma proposta de pessoas que pensam iguais. Né? O caso do autor desse texto, né, repensando as bases
do pentecostalismo, do movimento pentecostal, nem lembro mais como é que foi que está escrito lá. Quando ele escrevia sobre isso, por exemplo, revoltado porque ele não era pastor, né, que ele queria ser pastor, e tinha ressentimento por ele não falar em línguas e aí ser vedado do ministério pastoral, tem mais outros 2 textos dele lá, eu já estava dando estudo pelo Brasil há muito tempo, né? Eu já tinha sido ordenado a pastor há muito tempo, porque eu, desde o 2º dia da minha conversão, sou batizado no Espírito Santo. Então, o que acontece, né? Eu antecipei no meu livro que haveria acusação de que nós seríamos chamados de liberais. Eu só não sabia que não ia ser o reformado lá de fora que ia chamar a gente de liberal. Ia ser gente que congrega na Assembleia de Deus, tem título de pastor, apesar de não ser batizado no Espírito Santo, né? E aí eu já não sei como que chegou ao pastorado sem ter essa regra. Essa regra é pétrea. Eu conheço assim, seria exagero. Eu conheço centenas de irmãos com um ministério brilhante, inclusive o meu pai na fé, irmão José Bueno, de saudosa memória, que não tiveram acesso ao ministério porque não falavam em línguas. Ou seja, né, se o não falar em línguas é uma forma de injustiçar, muita gente foi injustiçada. Então, enquanto essa pessoa, ressentida, escrevia artigos na Ultimato, né, na palavra do leitor, não no site oficial da editora, mas ali, eu tenho 2 textos meus lá também, mas não é falando mal do pentecostalismo, porque eu sou pentecostal e tenho orgulho de ser pentecostal, de falar em línguas, de crer nos milagres, de Deus. Creio tanto que prego a palavra de Deus, ensino a palavra de Deus. Agora, visão psicografada da Bíblia eu não tenho, né? Se a pessoa quiser aprender, por exemplo, se vocês quiserem aprender a diferença entre inspiração da Bíblia e psicografia da Bíblia, é esse livro aqui, entendeu? Pega esse apêndice e dá uma comparada, né? Porque a pessoa tem uma... Porque ditado verbal é heresia. A pessoa fala de ditado verbal com a boca cheia, como se isso fizesse dela superior às outras pessoas. Não, não faz. Só faz dela o quê? Um crente formalista, né, que se escondendo da não experiência que ele não tem, aí ele reafirma esse negócio de bibliolatria. O que é bibliolatria? É você considerar a Bíblia uma divindade. Apesar de ter gente dizendo isso por aí, está dizendo coisa que realmente é equivocadíssima. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia... Sim, desculpa. Só um parênteses aí, ô pastor César, com esse negócio de bibliolatria aí, a idolatria da Bíblia, eu pergunto, qual é a diferença? Qual a diferença do cara neopentecostal que ensina o crente a fazer chá do Salmo 23? Sim. Não tem muita diferença. É que eles acham que por serem sofisticados, né, do ponto de vista do racionalismo do século XVII reformado, eles estão superiores. Então, assim, por isso que eu sempre digo aqui, tá aqui, quem quiser ver, olha aí no meu Instagram. Não existe pentecostal reformado, gente. Essa ideia, ela é enganosa, ela é herética do ponto de vista do pentecostalismo. Estão me entendendo? Ou seja, eu não estou dizendo que os irmãos reformados sejam hereges por serem reformados. Eles deixam de desfrutar do que nós desfrutamos com o pentecostalismo. Se bem que quando eles falam o que aconteceu esse dia, está aqui também no meu feed. Quem quiser ver aí, reverendo Heber Campos falando, assim como Augusto Nicodemo já escreveu também no livro dele, está aqui no meu livro, falando para quem aprendeu a fé reformada não sair da igreja pentecostal, ficar lá dentro para converter os outros. Então, isso não é teoria conspiracionista. Existe, sim, um projeto de despentecostalização do pentecostalismo, um projeto de parasitação, e esse pessoal que espalha fake news, que diz que quem valoriza a experiência com o Espírito, que diz que quem tem que valorizar os textos lucanos, assim como os textos paulinos, porque os textos paulinos falam da atuação do Espírito Santo no campo da santidade, da soteriologia, enquanto Lucas fala do Espírito Santo no campo do revestimento de poder, na capacitação para o desempenho da missão que Jesus Cristo deixou. Quem ensina isso não é pentecostal. Ele pode ser bibliólatra, e ser bibliólatra não é amar a Bíblia, tá? Porque a minha mamãezinha, ela não é bibliólatra, e eu duvido se um indivíduo desse ama a Bíblia igual a minha mãe ama. Ela tem lá a 2ª série do primário. Todo dia ela lê a Bíblia dela e ela crê. Ela não interpreta a Bíblia de maneira histórica, ela interpreta a Bíblia de maneira prática. Ela crê que onde ela abriu a Bíblia aquele dia ali, é a palavra que Deus queria falar com ela, e ela vive essa palavra. Agora, esse pessoal aí que está falando, né, espalhando, que tem um projeto de liberalismo, adentrando na Assembleia de Deus, liberalismo teológico, né? Você foi chamado de esquerdista também, teológico, aí na sexta-feira passada, numa live da ETAD. Eu fico até admirado, Nilson. Eu fico até admirado, né?
de uma instituição de respeito como a ETAD, oficial, se prestar a esse tipo de serviço, né? Se prestar a esse tipo de coisa, porque assim, eu nunca usei a CPAD para propagar, como alguém diz, as minhas ideias, porque foi feita uma campanha muito forte para eu ser demitido da CPAD. Isso todo mundo sabe, está público aí. As postagens de Facebook, as mensagens de WhatsApp, entregas de dossiês lá em São Paulo na mão de autores, né, de textos que esse mesmo elemento aí do artigo da Ultimato produziu, né? E assim, ele ficou muito assim cheio de si, porque ele conseguiu tirar de catálogo, induzindo os pastores a ver uma coisa que não tem, e a Aleph explicou isso aí brilhantemente, segunda-feira numa live. Ele induziu os pastores a ver o que não tem, incitou os pastores contra mim, incitou os pastores contra o Davi Mesquiati e o Kenner, entendeu? E distorceu mesmo, mentiu, retirou frase de contexto, né? Atuou de forma desonesta intelectualmente, e isso aí é pecado. Se ele crê mesmo na Bíblia, se ele diz que é tão piedoso, né? Fala tão mansinho, ele falou que a sua voz é tonitruante, né? Não é isso? Foi. Não foi dito de você? Ah, tem um pregador aí Foi. com a voz tonitruante, aí todo mundo gargalhada lá, né, na live. E o tom com que ele falou, né? Sim, sim, o tom de zombaria, né? Ele disse que Tom de não, né? Mas zombaria, foi um tom de... ele falou para você aí que não, mas foi um tom de zombaria, né? Foi um tom de zombaria. Agora, alguém me disse, mas ele já conseguiu, né, influenciar, fazer política eclesiástica para você ser demitido. Por que ele não para de te atacar? Porque é isso que dá audiência para ele. A doença da fake news hoje no Brasil é porque isso dá like. Né? Porque quando ele escreve qualquer outra coisa, as pessoas olham lá e dizem, não, mas não deu nada. É pouco comentário, é pouca coisa. Mas quando escreve falando contra mim, e agora adicionou você né, no sábado, foi adicionado você foi colocado também como liberal, como que exemplar do Gondim, né, do Ricardo Gondim, alguma coisa assim, foi isso? Esses dois exemplares da mesma... Ele usou uma palavra lá do Ricardo Gondim. Nós estamos da mesma laia. Um exemplo assim, como se fosse assim, do Ricardo Gondim. Entendi. Então, essas coisas... Eu lá atrás entendi o seguinte, esse pessoal ficou assim ofendido porque eles não têm experiência com Deus, no caso, né, de alguns negaram, né, e no caso desse aí ele não tem, porque ele diz lá nos artigos. Depois a gente encontra um outro comentário recente aí do Facebook no ano passado, no auge dessa campanha contra mim, dizendo que se perguntou um dia para ele se ele era batizado do Espírito Santo, se tivesse pessoalmente ele tinha espancado a pessoa, porque ele é muito bravo, né? Então, assim, de fato, ele não deve ser batizado no Espírito Santo. Provavelmente, muito provavelmente, ele não deve ser batizado no Espírito Santo. Nessa mesma live aí essa é a dúvida aí. Na live da ETAD, pode falar. Nessa mesma live aí da ETAD, e assim, curiosamente, eu sou fã e apaixonado pela história de Bernard Johnson, né, que é o fundador da ETAD. Sim, sim. Aí você tem uma live que o cara tá lá, fez um comentário lá de um texto meu, o último texto que eu escrevi, que eu postei no meu Instagram. Rapaz, eu fiz aquele texto, eu falo aqui diante de Deus, com coração puro, na minha maior paixão que eu tenho pelo evangelho, pela pregação. Eu tinha acabado de pregar, falado sobre o ministério pastoral e tal. Inclusive, uma pregação que eu até chorei muito, porque eu comecei a ler o texto de Paulo lá em Atos, né, quando Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, e aí Paulo vai falando com os presbíteros ali, né? E o texto termina exatamente com Paulo, Lucas termina o texto dizendo que Paulo se ajoelhou, os obreiros, os presbíteros ali, em oração com Paulo e beijando e chorando. A reunião terminou em lágrimas, terminou em pranto. E eu preguei essa mensagem, e eu fui escrever o texto. Escrevi o texto falando, né, que as ameaças... eu não sei se você leu o texto, mas eu li o texto. Eu curti o texto. Eu curti ali o post. Foi. Verdade. Eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei, parece que eu até comentei. Eu acho que você até, inclusive você até comentou assim. Eu falando da igreja, assim, a igreja de Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou falando dessa igreja. Roma
Aí eu falo, uso a expressão, Roma nunca foi ameaça para a igreja, Herodes nunca foi ameaça para a igreja. Sim, Né? porque o que Eu você não estava estou falando, né? dizendo, eu não estou negando, que Herodes não foi um perseguidor, que Nero não foi um perseguidor, não estou Sim, dizendo que Roma não matou cristão, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que o como se você comunismo não não soubesse história, prejudicou. né? Como Não se estou você dizendo não que soubesse piada, né? exatamente. Não estou dizendo que o comunismo não prejudicou cristãos em países extremistas, totalitários. Não estou dizendo isso. É o que eu estou querendo. Aliás, se o cara acredita que então tem alguma coisa errada, porque mais de 2000 anos de história a igreja chegou até aqui. A igreja está aí sendo. Isso, na verdade, dava força para a igreja. A igreja crescia mais na perseguição. Aí eu entendi o que você quer dizer. Exatamente, O exatamente. É o que perigo eu da quero igreja dizer. ela fazer esses acordos que estão sendo feitos, acordos Ex políticos que estão sendo feitos, exatamente. Aí eu negociando a escrevi isso. ética, negociando uma série de coisas. É isso que é perigoso. Eu Exatamente. Aí eu entendi que foi nesse fiz essa espírito que você abordagem, escreveu. falei, usei os textos de Paulo, quando Paulo fala das apostasias, dos hereges, eles vão se Sim, infiltrar no meio de sim, vós, e tal, lobos cruéis, sim, devoradores. E eu falei, sim, isso sim representa uma ameaça para a igreja. Nós temos que tomar sim, cuidado com isso, porque isso pode. Aí, ironicamente, acho que foi domingo agora que passou, o Ed Renekiewicz, da Batista de Água Branca, ele fez uma pregação e falando basicamente a mesma coisa na sim. pregação dele. Assim, a ameaça Então, da igreja não é a cristofobia. mas é justamente isso, ô Nilson. Essa similaridade do teu discurso, por exemplo, com o discurso do Ed, que fez com que essa pessoa fosse lá e falasse de você também. Porque o Ed também foi atacado na mesma live. Porque Se para essa foi. pessoa, né, o Ed não é crente, ele é um esquerdista, um comunista, um Aham. pastor safado. Engraçado que o Ed está, né, há quase 30 anos dirigindo a Batista da Água Branca em São Paulo. Não parece que os crentes lá são apóstatas, são, sei lá, eu acho que são crentes, porque eu conheço um rapaz mesmo aqui na internet que puxou conversa comigo, disse que é de lá, até vou mandar um livro meu para ele essa semana. Um homem crente, um rapaz, um menino de Deus aí. Então eu não sei, é o mero desejo de falar mal, de criticar, de dizer, e isso é ressentimento. Foi dito que eu fiz teologia na base do ressentimento. Não, eu fiz teologia para defender o pentecostalismo, porque eu sou pentecostal. E eu não sou pentecostal porque eu pertenço a uma igreja pentecostal. Eu sou pentecostal porque a fé pentecostal, a experiência pentecostal me alcançou. Agora, ser pastor, sem ser batizado do Espírito Santo e estar numa igreja, não faz um pastor pentecostal. Um pastor pentecostal é quem é batizado do Espírito Santo. É quem defende o pentecostalismo. E Então dizer aí, assim, sim, pode falar. e aí, assim, só fechando aqui esse parênteses, Sim, ele afirmou que eu estava querendo dizer naquele texto que o governo do PT é melhor que Bolsonaro. O que tem a ver sim. aquele texto com o PT, com Bolsonaro, com esquerda, com direita? O que tem a ver? Então, mas é aí que tá. Sabe como é que é o nome disso? É ilação. Ilação. Por exemplo, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de um vídeo dele, né? Esse ele não publicou. Ele fez vários vídeos, fez vídeo dando de dedo, fez vídeo me ameaçando, faz post me ameaçando, ameaça outras pessoas. Quer dizer, ele chama todo mundo de liberal, pós-modernista, porque ele sabe que essas coisas são xingamentos no nosso contexto. Ele sabe que essas coisas são xingamentos, que isso aí é colocar um alvo nas costas da pessoa, e ele faz isso de desonestidade, ele faz isso com perfídia. Ele faz isso com dolo. Ele sabe que ele está fazendo isso e ele vai colar uma pecha para prejudicar a pessoa. Ele prejudicou a mim? Prejudicou. Fez gol de mão. Ele não jogou como uma pessoa honesta. Jogou de forma desonesta. Incitou um, incitou outro. Né? Fez um monte de coisas contra mim. Tudo bem. Conseguiu o que queria. Né? Eu fui demitido da CPAD. Não fui demitido por nenhuma razão moral, né, como algumas pessoas já foram demitidas por razões morais e a gente lá dentro é que sabe. Né? Não fui demitido por vadiagem, né, e como algumas pessoas já foram e a gente lá dentro sabe. Mas eu fui demitido por uma campanha, porque quando eu recebi a primeira notícia desse negócio, eu estava na África em missão pela CPAD. O diretor me mandou, né, um artigo do Gospel Prime, falando dos livros dos meninos, mas na hora que eu li, né, eu falei, esse texto não é endereçado ao Kenner e ao Davi, esse texto é endereçado a mim. É eu que sou o alvo, sou eu. Não demorou muitos dias e começou mesmo. O diretor falou para mim, e daí, irmão César, o que a gente faz? Ele diz, se eu quiser que a gente faça uma resposta, né, a gente faz uma resposta e posta.
Ele falou, então aguarda. Passou uns dias, ele disse para mim, vamos deixar para lá, né? Porque essa é a filosofia da direção da CPAD. Deixa para lá, não se mete em confusão. Então a gente deixou. E a coisa cresceu, né? O bolo cresceu. Então o pastor do Nordeste ligou, que ele tinha ligado para ele, né? Mandado o documento, falando mal de mim, que eu era herege, não sei o quê. Eu era liberal. O outro colega, no último dia de trabalho aqui da CPAD, contou para mim, falou, ó, ele mandava mensagem para mim, dizendo que eu era um perigo para a CPAD, que eu representava um perigo, não sei o quê, papapá. Então, agora, quando o Gutierrez foi lá e fez o comentário, dizendo que ele já tinha conseguido a minha demissão, que agora ele parece que ele quer ver o expulso da Convenção Geral, aí ele ficou bravo, ameaçou de processar o Gutierrez, que ele ameaça de processar todo mundo, né? Ele fez, acho que umas 5 lives com os garotos aí, com os meninos, né? Coitado, os meninos. Teve 2 aqui que vieram até me provocar aqui, vieram me afrontar aqui. Eu até conversei com um, tentei ser educado com ele, tentei ser bastante propício a ele, mas ele depois saiu falando asneira, né, falando bobagem, e etc. Ele se juntou com isso. Eu nunca assisti. Mandaram para mim, baixaram, me mandaram. Eu tenho a live, se você quiser assistir, eu não assisti. Mas disseram, né, teve até um que usou a expressão, acabaram com o senhor e tal. Não tem problema. Se ele acha que isso é, né, como ele disse, eu fui chamado para isso, não, ele não foi chamado, ele se auto-chamou para isso, ele está fazendo isso porque ele sem isso ele não teria visibilidade nenhuma, né? Sim, ele não teria visibilidade nenhuma, seria inexpressivo, e eu não estou dizendo isso com desdém, como ele disse lá, que as pessoas que me apoiam são inexpressivas, não tem prestígio, né? O Franklin Ferreira que apoia ele, que vive aí perseguindo o pentecostalismo, é que é expressivo, entendeu? O Augusto Nicodemos, né? E o Jeremias, que se declarou calvinista, né? São as pessoas para ele que são de prestígio. Então você não tem prestígio, o Aleph não tem prestígio, porque não tem nome. O pastor Roberto, lá de São Paulo, não tem prestígio, o pastor Lenay Cabral, que me apoia, não tem prestígio. Os obreiros que me convidam pelo Brasil, que ele deve ficar muito enciumado, porque ele se acha muito inteligente e acha eu burro. E eu, de fato, sou uma pessoa que eu tenho bastantes limitações, né? Eu vim do interior, fiz supletivo. Então, o que aconteceu comigo foi um milagre mesmo. Então, eu imagino que uma pessoa como ele, que se acha tão inteligente, tão superior, ele se sinta mal, né? Ele tem uma inveja muito doente dessas coisas, porque ele demonstra isso de maneira bem clara, né? Então, ele não está satisfeito. Se eu sair da Assembleia de Deus, ele fica triste, porque não vai ter mais como ele ficar falando mal de mim, que é a forma que ele encontrou, né? O oportunismo que ele encontrou para poder fazer o nome dele, né? Porque se ele não é batizado no Espírito Santo, eu não sei o que ele está fazendo no ministério. Então, por exemplo, se eu for levado a CGADB, e eu queria que ele levasse, né, que ele propõe isso lá nesse post de sábado, né? Eu queria que ele nos levasse. Ele não vai levar você não, tá? Porque ele já recuou, que ele já viu com você, etc. Enfim, então o alvo dele é me atacar porque ele é incentivado por 2 ex-funcionários da CPAD lá que apoiam ele. Então, assim, e foram passando para ele como é que funcionava. Vá atacando ele não pode se defender, porque a direção da CPAD não gosta, então você vai, na verdade, desidratando a imagem dele lá, etc. E é claro, é lógico que os poderes que estão por trás disso tudo são muito fortes. Então você manda para um presidente de convenção, você diz, por exemplo, nós fomos lá em Salvador, né, na Bahia, eu fui convidado para ir, e eu tenho a carta do convite aqui, assinado, inclusive, pelo pastor Valdomiro. Então, assim, tem um post que ele disse assim, né, no ano passado. Ele veio aqui enviado pela CPAD. Mentira, eu não fui enviado pela CPAD. Foi a Igreja de Salvador que me convidou, apesar das tentativas dele de impedir que eu fosse lá. Né, porque eu fiquei sabendo. O Alain Brizotti tá botando aí falta de caráter. Cuidado, Alain Brizotti, que ele vai te processar, tá? Todo mundo que diz o óbvio, fala que vai processar. Então, assim, ele pode fazer live, falar mal, ele pode dizer um monte de asneira, ele pode dizer um monte de besteira, ele pode desdenhar, ele pode prejudicar, ele pode mentir, só que ninguém pode dizer nada dele, é só ele que pode dizer, não, eu estou atacando as ideias. Não, você não está atacando ideias, você está atacando pessoas. Você está atacando pessoas por inveja, você está atacando pessoas por ciúme, ressentimento, porque você queria estar no lugar do Nilson, pregando para multidões, você queria estar no meu lugar com vários livros escritos. Eu lamento, vai orar, meu companheiro, vai orar, vai pedir a misericórdia de Deus. Peça para Deus te batizar no Espírito Santo para confirmar o seu ministério. Sabe por quê? Porque se nós formos lá para a CGADB, eu gostaria que fosse mesmo, eu até pediria que você levasse, para a gente poder conversar lá frente a frente de verdade, né? Porque lá na Bahia aquela conversa não valeu. Por que não valeu? Vou explicar. Eu fui convidado para ir na Bahia, e eu não fui lá de oferecido, a CPAD pagou a passagem aérea e o hotel, porque a Igreja de Salvador que pediu, mas eu não fui a CPAD. Já teve eventos que a CPAD nos enviou, mas as igrejas até que pedem mesmo, envia César, envia não sei o quê. Mas nesse evento eu tenho a carta assinada pelo presidente de Salvador, que eu fui convidado por ele. Estou lá no cartaz, etc., apesar dos esforços dele de impedir que eu fosse.
Quando eu cheguei lá, o gerente da época, né, o irmão Mauro, até ele me falou, olha, o rapaz estava aqui ontem dizendo para todo mundo aí que você é liberal, que você é herege, que você não crê na Bíblia, que você é isso, é desviado, é liberal, é esquerdista, falando horrores lá de mim, que ele sabe que são xingamentos. Ele sabe que são xingamentos, né? Ele fica nessa do direito, que eu sou do direito. Então, por ser do direito, se está agindo com dolo, você sabe que você está agindo e está usando expressões que são xingamentos, que são expressões estereotipadas, né, do nosso meio protestante. Então, você sabe E que você está assim, fazendo isso são com dolo, você acusações sabe que você também. está... São acusações que ele não prova, ele não tem como provar, ele não tem como provar. Eu dou oportunidade, ele poderia levar na CJDD, eu gostaria mesmo, porque aí nós iríamos lá conversar, iríamos conversar sobre essas questões, vamos mostrar na minha literatura, vamos mostrar nas minhas pregações, onde é que eu neguei a divindade de Jesus, onde é que eu neguei a inspiração da Bíblia. Cada tio, cada jota, vai ler, meu querido, vai aprender, por favor, pega esse livro aqui, aproveita, tá? Pega o apêndice do livro, vai aprender a diferença entre a visão histórica reformada da inspiração e a visão escolástica protestante da inspiração. Então, assim, né, e o pastor Antônio Gilberto diz lá, no Bíblia através dos séculos, que ditado verbal é heresia. Né? Então, ditado verbal, psicografia, isso aí não é inspiração, não é amar a Bíblia, isso aí é formalismo de alguém que não tem experiência com o Espírito Santo e tem que disfarçar fazendo esse tipo de coisa. Então, eu não fui lá oferecido, né? Eu não fui lá oferecido, e eu ouvi, né, o irmão Mauro, antes de assumir o púlpito, eu assumi o púlpito, tendo ouvido tudo isso, eu assumi o púlpito, falei, né, ele se postou assim, meio assim no canto, assim, à direita, assim, bem na frente, né, com a cara feia, assim, me escutando, para me intimidar, e Deus me abençoou muito naquele dia, o auditório foi abençoado, o auditório falou em língua, e ele ficou tão triste que ele fez uma postagem dizendo, é muito fácil fazer um auditório pentecostal, falar glória a Deus, papapá, bababá. Então você percebe que é uma pessoa cheia de ódio, cheia de ressentimento, cheia de inveja, cheia, né, de si, com arrogância, que não tem experiência, que não tem, né, as coisas do Espírito na vida, e aí fica triste com quem tem. Então, assim, o rapaz, por exemplo, que ele falou, que poderia arrolar como testemunho que eu disse que ele era calvinista, não, você não é calvinista, meu irmão. Você não é pentecostal. Né? Porque o pentecostal defende o pentecostalismo, o pentecostal gosta de ser pentecostal, é batizado no Espírito Santo, ou seja, como é que eu posso ser pastor sem ser batizado no Espírito Santo? Isso é uma grave falta, né? Uma falta muito grave. Então, assim, o rapaz que ele está dizendo lá, um pastor, que o rapaz é crente, o rapaz ouviu minha aula e depois da aula ele veio falar comigo, esse rapaz. Ele falou para mim, eu não gostaria de falar isso aqui, porque é muito triste ter que ficar revelando essas coisas, mas quando a gente lida com meninos na fé, né, com criançolas na fé, que não tem experiência das coisas de Deus, apesar de ter nascido na igreja, mas não tem experiência e fica falando bobagem na internet, então a gente tem que revelar. Esse pastor me pediu perdão lá, falou, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor aqui, que eu tinha uma visão do senhor, que o senhor era um desviado, o senhor era um homem que não cria na Bíblia, o senhor era um homem que não tinha temor de Deus. O que eu vi aqui foi Deus usar o senhor aqui nesse púlpito, né, nessa plataforma, ser um homem usado por Deus aqui, eu fui abençoado. Falei, não, meu irmão, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí ele foi lá e buscou o elemento para falar comigo, trouxe o elemento, só que na hora, um outro professor que ia dar aula lá para professor de adolescente pautou e aí me chamaram. Então o elemento se aproximou, tremendo, igual vara verde, mas eu sei que não é de medo, fique tranquilo, não fique bravo não. Ele tremeu de raiva, o cara veio com tanto ódio, rapaz, o cara tava com ódio. Você olhava na pessoa, né? Eu conheço, a pessoa tava com ódio tremendo, rapaz. O cara tava, sabe, assim, transpirando ódio. Então, assim, ele veio e falou, olha, eu escrevi lá, mas não tem ataque pessoal, e eu vou continuar escrevendo. Eu olhei no olho dele, foi a única coisa que eu falei, irmão, fica à vontade. Só cuidado, por irmão, não caluniar e não mentir sobre as pessoas. Isso eu falei para ele. Né? Se ele tiver um mínimo de sensatez, ele vai admitir que eu falei isso olhando no olho dele. O irmão só não deve caluniar e mentir. E ele está mentindo e caluniando. Por quê? Porque ele está ressentido que eu defendo a experiência do Espírito Santo, defendo mesmo as bases do pentecostalismo que ele quer desconstruir. Por que quer desconstruir? Porque não tem a experiência. Está explicado. Aí que vai entender. Quando eu fui ver esses artigos, né, quando o Gutierrez mandou para mim esses artigos da Ultimato aí, faz muito tempo, não foi agora. Foi no auge dos ataques que ele fazia lá no meio do ano passado. Só que eu falei, deixa isso para lá, deixa isso quieto. Né? Eu falei, não vou fazer isso. Deixa isso para lá. Então, assim, nós estamos aqui em defesa do pentecostalismo, nós estamos aqui em defesa da fé cristã, somos pastores, não somos meninos, eu não comecei ontem, né?
Quando ele estava lá falando, né, ressentido, lá no site da Ultimato em 2011, eu estava pregando em tudo que é evento de centenário da Assembleia de Deus pelo Brasil. Entendeu? Eu não estava falando mal da minha igreja, despejando ressentimento de liderança. Eu já falei contra o sistema e falo por uma função profética que eu tenho e eu não tenho vergonha. Eu fui cancelado por isso, de um monte de coisa. Eu sempre arrisquei a minha pele, mas não foi com audácia, né? Não foi com pedantismo, não foi com empáfia. Eu faço isso justamente quando Deus me dá para fazer. Não é assim, com a minha força. Não, eu não sou ninguém. Né? Então, sendo bem sincero, eu sei que vai continuar os ataques. Ele disse assim, eu não vou recuar, né? Ele usa sempre essa expressão, né? Ele disse nesse vídeo que eu recebi aí, pelo WhatsApp, né, que ele mandou pelo Brasil e o pessoal recebeu, eu não li o livro, mas eu estou seguro que o livro não presta, que o livro é herético, né, alguma coisa assim. Não sei se diz essas palavras, mas alguma coisa dessa natureza. Assim, fica claro, porque não precisa dizer essas palavras, mas fica evidente que é isso que ele quer dizer. Ele mostra do Ken e do Davi, diz que é herético, porque ele descontextualizou uma frase que a própria Aleph desconstruiu ontem, né, mostrou certinho na segunda-feira, aliás. Então, assim, e aí bota o meu, né, para dizer, ó, esse aqui também, só que ele não consegue tirar o meu, então aí ele continua falando mal de mim, tentando assassinar a reputação. Então, como ele fez a proposta da CGADB, eu realmente incentivo que ele leve para a CGADB, para a gente lá, para a comissão de doutrina. Ele já mandou várias vezes, já teve oportunidade. Ele já se pronunciou, né? Ele já falou, ele já esbravejou, ele já disse, e isso é a razão dele existir. Mas eu acho que é importante, se nós pararmos na CGADB, para analisar a minha produção teológica textual e também verbal, né? Como ele já analisou, mas aí vamos deixar os teólogos analisarem e eu estando presente a gente conversa. E aí realmente vai ser a pergunta que eu quero fazer lá para ele, se ele é batizado no Espírito Santo e se ele fala em línguas, né? Não é se ele crê, que ele vai dizer, não, eu creio, porque naquele tempo ele não cria, precisava ser batizado no Espírito Santo, mas agora que ele está no ministério, pragmaticamente ele pode dizer que crê. Então a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é, você fala em língua? Você tem experiência? Então, se não tem, aí realmente vai precisar explicar esse negócio aí para a convenção geral, já que na declaração de fé é explícita em dizer que para ter acesso ao ministério, a partir do diaconato, precisa ser baseado no Espírito Santo. Então, o que a gente quer dizer? Nesse tempo de fake news, né, mentiras sendo propagadas, mentiras sendo faladas, é muito fácil se aderir a isso e as pessoas não vão verificar. Então, assim, o que correu pelo WhatsApp por aí, né, teve amigos que vieram falar comigo, que receberam links, né, de pessoas que são ligadas a ele, dos artigos dele, que ele manda, que etc e tal, né, documentos impressos, incitações de pastores mesmo, de comissões de doutrina, por exemplo, que teve o pastor mesmo que mais ficou chateado com a gente. Eu prefaciei livros desse pastor que estava lá ministrando, o pastor Linaldo Renovato, estava lá também em Salvador ministrando esse dia, era eu, ele, o pastor Linaldo e o Esdras. O pastor Linaldo foi um dos que ficou mais aborrecido com essa questão, porque foi dito para ele que eu falei, que eu e os meninos falando que eles não sabem fazer teologia, que eles não faziam teologia, etc e tal. Preste atenção, eu sempre tenho que repetir isso, nós ficamos reféns da teologia reformada, e a teologia pentecostal precisa ser feita mesmo com a perspectiva pentecostal. Não basta você dizer eu sou pentecostal e fazer teologia, você tem que ter a cabeça pentecostal. E às vezes na cabeça pentecostal, a gente de tanto ler livro de reformado, a gente ficou condicionado a fazer coisa reformada. Isso foi assim comigo, eu conto aqui no meu livro. A primeira parte todinha é de pensamento reformado. Não tem nenhum demérito nisso. Ninguém estava tirando o mérito desses pastores, desses teólogos. Só que foi dito para eles que isso era desmerecê-los. Então mexeu com a vaidade dos pastores, mexeu com o brio dos pastores. Né? Então a pessoa agiu de maneira, né, extremamente astuta, né, de maneira extremamente desonesta, para incitar, para criar todo esse clima. Então assim, e isso continua, isso não para. Né? Teve esse tweet aí, né, que eu coloquei, e eu repito o que eu disse, Jesus Cristo como palavra, como verbo de Deus existe muito antes do livro Bíblia. Dizer que Jesus é a Bíblia, isso é aberração, porque Jesus Cristo é Deus, ele transcende isso. Reduzir Deus a um livro, onde é que está com a cabeça esse pessoal, meus irmãos? Onde é que esse pessoal está com a cabeça? Onde é que esse pessoal está estudando teologia, estudando as bases da fé cristã? A escola dominical não ensina isso. Então, assim, de fato, é um absurdo. O John Stott fala do mesmo jeito que eu. Quem vai dizer que ele é herege? Ele não tem coragem. Por quê? Porque os teólogos que são, né, dos quais ele é adepto e ele é colega, adoram o John Stott. Então, assim, ele não vai dizer isso, mas ele vai dizer que eu inventei a teoria, vai inventar. Então, está sendo manipulado. Ah, ele diz que não tem preocupação, mas vai fazer uma live. Não é que não tem preocupação. Você gostaria de ser fustigado? Você gostaria de ficar, de abrir a internet, sua família ficar vendo você ser xingado? Você não deve gostar. Então, mas você faz comigo e diz que foi chamado para isso. Não, meu querido.
Você não foi chamado para isso. Você se auto-chamou para isso. Você mente sobre isso, porque não é verdade, né? Você não tem como provar que eu sou herege. Você não tem como provar que eu sou liberal. Nem com texto, nem com fala. Nem com nada que eu posto na rede social. Porque eu não sou. Agora, você é batizado no Espírito Santo? Você fala em línguas? Sim ou não? Do jeito que nós cremos. Ah, não, não falo. Então, por que você está no ministério? Como é que você está? E se você é tão justo mesmo, você gosta das coisas tão certas, você não deveria aceitar uma unção, uma separação, sendo que você não cumpre os requisitos, né, dos mais basilares que é exigido na Assembleia de Deus. Então, meus queridos, sendo bem sincero com vocês, nós não fizemos isso aqui para malhar ninguém, para lenhar ninguém, a gente tem muito mais o que fazer. Mas a gente precisa, às vezes, dar algumas explicações para as pessoas entenderem, não é, Nilson? Exatamente. Porque, pastor César, é o seguinte, falando ainda daquela situação do Twitter lá, né, que foi printado, Sim. e tá bem, assim, printou, pegou bem a minha foto de perfil, o meu nome, né, e foi postado lá, fazendo ameaça, dizendo que vai levar a gente para a convenção, e assim, eu só entendo uma coisa, a gente vai ser levado, esse assunto é levado para a convenção, para ser discutido, e qual é a punição? Exclusão. Então, assim, eu vou ser expulso, então? Vou ser excluído da Assembleia de Deus? Agora, vem cá. Eu sou filho e neto de pastor na Assembleia de Deus, criado na Assembleia de Deus, prego desde criança, estou aí dando a cara a tapa já faz um bom tempo, pregando contra o neopentecostalismo, contra essa influência maldita da teologia da prosperidade, que tem devastado as nossas igrejas, que tem produzido uma série de como é que eu diria? Tem uma palavra que eu quero usar aqui. Os nossos irmãos estão com a cabeça toda confusa com essa mensagem da teologia da prosperidade, cheia de superstição. É essa a palavra que eu queria usar. Uma série de superstições criando nos nossos cursos, nos nossos ambientes pentecostais. Estou aí pregando, falando, para o cara me chamar de esquerdista, numa live da ETAD, falar que eu sou esquerdista, me chamar de liberal. Por que eu sou liberal? Eu sou liberal por quê? O que eu falei para ser taxado de liberal? O que foi que eu falei para ser taxado de esquerdista? Porque você apoiou o meu tweet. Como ele me chama de esquerdista teológico, né? E ele sabe que esse título ele é um título que, no nosso meio, ele exprime um preconceito muito grande. Então, ele fez isso de perfídia, ele fez isso realmente de caso pensado, para criar esse efeito avesso das pessoas por causa dessa onda que nós estamos vivendo de polarização no Brasil. Eu, por exemplo, nunca votei no PT. Eu também não sou filiado a nenhum partido. Eu fui filiado uma vez a um partido, quando eu era bem garotão, um partido de direita, até que o PSDB naquela época. Hoje parece que é um partido mais de centro. Então, assim, é mentira. É mentira. Ah, não apoio o Bolsonaro? Não apoio. Entendeu? Tem minhas razões para não apoiar. Eu falo como cidadão, eu não tenho direito? Eu não tenho direito. Sim. Se eu for contra ou se eu for a favor a Bolsonaro, e daí? O que isso tem a ver com minha fé? O que isso tem a ver com opinião teológica? O que isso tem a ver? Então, assim, é muito complicado, o pastor César, porque, você veja bem, na minha página lá no Facebook, veio um monte de pessoas, adepto dele, sei lá o que é, um monte de pessoas que veio na minha página, pelo menos uns 3 ou 4 comentários lá de pessoas que comentam do meu trabalho, que gostam, que elogiam, que, pastor, Deus te abençoe, isso é uma referência para o meu ministério, não sei o quê. E eu fico muito feliz e grato, como você, como todos nós ficamos, por essas mensagens dos irmãos. Sim. E foi uma pessoa lá, várias pessoas foram lá comentar nesses comentários desses irmãos, dizendo assim, ele é um liberal enrustido, me chamando de liberal enrustido. Por causa desse post. Porque assim, tá ali. Ele pode... A live foi na sexta-feira à noite e o post foi no sábado de manhã. Exatamente. Aí, assim, pode até ser que isso não... que eu não seja chamado pela convenção, que não tem... Pode ser. Mas eu sofro um cancelamento a nível de Brasil. Eu sei o que você sofre e eu sofri com a perda do emprego. Sim. Mas aí, a gente deve fazer o seguinte, eu acho que agora a gente deve realmente ir para a convenção, acho que a gente tem que ir.
né, é a proposta dele como em tom de ameaça, mas ele precisa cumprir. Se ele não cumprir, nós mesmos vamos chamar. Chama na convenção para acertar isso aí. Para a gente ser crivado se somos liberais. E ele ser crivado se ele é pentecostal. Se ele fala, se ele foi para o ministério, porque o que acontece? O discurso dele não é de pentecostal, gente. O discurso dele, os companheiros dele não são pentecostais. Entendeu? O maior mentor lá já se declarou calvinista e relativiza o batismo do Espírito Santo, etc. Então, assim, e isso não é coincidência. Né? Eu e o Nilson estamos aqui porque nós temos pensamentos bastante similares. E assim com outros colegas, entendeu? Então, assim, ele se junta com quem tem pensamento similar com ele. Essa é a verdade. Então, e ele sabe que é verdade. Então, assim, o que existe é um projeto de despentecostalização, do pentecostalismo, declarado, que o Weber Campos falou aí, o Nicodemos falou há muito mais anos, esse pessoal se aproximando, né, fazendo meio campo, entendeu? O outro que se declarou explicitamente calvinista, pregando isso aí, que a Assembleia de Deus vai ter que rever, que a Assembleia de Deus não é arminiana, que a Assembleia de Deus não é nada, que ela não tem essa teologia, então ela vai ter que rever, porque o arminianismo não é pentecostal e não é mesmo, né? Mas o arminianismo contempla sim a experiência do Espírito. Se você lê Armínio, você vai descobrir isso, porque tem um pensamento sinergista, não é monergista como o calvinismo. Por que não dá para ser um pentecostal reformado? Porque o pentecostal reformado ele vai deixar de crer que ele tem, mesmo com as suas limitações impostas pela queda, o livre-arbítrio. Lá, no monergismo, não tem. É unilateral. Nós aqui cremos de forma sinergista e o arminianismo defende isso. Não com um livre-arbítrio absoluto, que não temos mesmo. Livre-arbítrio não existe absoluto. Como tem absoluto? Por causa da queda, tem a mancha. Então, o que acontece? Eu sou um pastor, tá? Não sou herege, não sou liberal. Quem me conhece acompanha há anos, certo? E eu estive em igrejas, e quantas igrejas, inclusive quando ele estava fazendo essas denúncias mais graves, eu estava lá em Jundiaí, com o pastor, né, Ezequias Soares. Eu não vou declinar o que nós conversamos, que nós dizemos, ele tem uma vontade louca, né, de se aproximar desses pastores, de fazer amizade, tirar foto, botar na rede social, ele fazer o nome dele, entendeu? Eu não preciso disso, meu irmão, porque eu fiz amizades que o Espírito Santo me deu condição de fazer, porque eu vim do interior, do mato, né? Eu realmente sou capaz, eu não tenho nenhuma pretensão de nada. A despeito disso, eu tô, enfim, né? Eu já estive em tantos lugares que fico pensando, meu Deus, só tu, Jesus. Né? Meu livro tem ido a tantos lugares, esse livro aqui. O Ezequias, eu falei, pastor, leia o meu livro, examine, veja se o senhor encontra alguma coisa que não condiz, se o senhor quiser, o senhor pode me falar. E eu posso estar reformulando, posso estar fazendo uma nota, tudo. Ele leu, eu falei, não, César, está tudo bem e tal. Mas o Ezequias, né, quem sabe o pastor Ezequias precisa ser substituído por ele, né, botar ele como presidente da comissão de apologética na próxima CGADB, porque ele sabe tanto, né, que o pastor Ezequias não conseguiu ver heresia no meu livro, ele vê heresia no meu livro, vê heresia no meu tweet, ele vê heresia na minha fala, então quem sabe, né, mas só que aí, sem ser pentecostal, porque não é batizado no Espírito Santo, não dá para assumir nada, né. Então, assim, sendo muito sincero, eu não tenho esperança mesmo que pare, porque ele vive disso, sobrevive disso, mas pode ser que a gente tome alguma atitude. E essa de levar para a convenção, eu não gostaria que ficasse só na ameaça, eu gostaria que realmente ele levasse, porque seria uma oportunidade, né, dele dizer tudo que ele diz na internet, dizer para mim, olhando no meu olho mesmo, com coragem, né, com hombridade, com verdade, entendeu? Com menos ódio, né? Se acalme primeiro, né, tome um pouco aí, um Rivotril, alguma coisa, fique mais calmo, entendeu? E aí venha conversar, né? Procure cultivar fruto do Espírito, procure cultivar humanidade, na verdade, civilidade, aí venha conversar. E vai ser bom na convenção, porque aí é uma oportunidade dos pastores julgar, os pastores verem, né? E também ver a questão do ministério dele, que é uma incógnita mesmo. É uma incógnita depois dos artigos, apesar de ele dizer que mudou de ideia, mas ele disse que não muda de ideia, eu não consegui entender essa inconsistência, porque ele falou que não muda de ideia, para correr de quem muda de ideia. Eu sou um que muda. Está lá no meu Twitter e eu não tenho vergonha de dizer, eu escrevi um livro dizendo o que eu pensava antes de saber o que era pós-modernidade e o que eu penso agora, depois que eu aprendi o que é pós-modernidade. Então eu não tenho vergonha de dizer que eu mudo. Agora ele que disse que não muda, aí fica bem complicado ele dizer que agora ele defende o batismo do Espírito Santo, que ele não, né, aí fica meio difícil, porque você não muda. Né? Já que você não muda, você é perfeito, então eu acho que você não pode, de forma nenhuma, recuar. Você agora tem que garantir, bancar. Eu escrevi aqueles artigos, eu penso daquele jeito, eu não falo em mim, mas estou no ministério aí, né, porque ele falou aquela vez que o que eu estava dizendo estava desautorizando o Ministério de Salvador. Não, meu querido. Antes de você estava, né, em 2011 escrevendo contra lá a Assembleia de Deus, repensar o pentecostalismo, porque estava bravo, porque não era obreiro, eu já ia em Salvador, já ministrava na igreja aí, entendeu? Eu sei que agora, né, porque você está aí todo poderoso, né? Então, assim, nunca mais ele vai pisar aqui
Teve um dia aí que ele fez uma postagem revoltada, porque os irmãos do Nordeste me convidaram para uma live, ele teve aqui um pós-modernista, liberal, né, de outras plagas, mas teve uma revoada pelo Nordeste. Ele fala como se eu me oferecesse, eu sou convidado, meu filho. Há 20 anos eu sou convidado para ir nas igrejas, para ir nos seminários, para ir em faculdades, e agora inclusive em faculdades seculares, né? Recebo convites de editoras para escrever. Então, assim, não é uma coisa que eu me ofereço. Eu nunca me ofereci para nada. Eu fui convidado, fui chamado, apesar de eu não ser ninguém, de eu não ter o seu sangue azul, de eu não ser falar tão bem o português, né? É porque teve essa questão também que ele já ironizou, que eu já vi, que é o costume do outro lá também, né? Esse outro é um outro, que esse aí vai ser um outro tipo de acerto que eu vou ter com esse outro que gosta de ficar por trás incitando garotos, incitando ele aí contra mim. Esse outro nós vamos conversar num outro patamar, que ele sabe muito bem que eu conheço, né, tudinho. Então, assim, aí a conversa vai ser de outra forma, de outro nível. Então, assim, eu gostaria mesmo, Agora, de fato, que fosse levado para a Convenção Geral, viu, Nilson? Eu gostaria que você fosse levado. Ele não vai levar você, não, ele não tem coragem de levar você, não, mas ele vai levar. Eu gostaria que ele me levasse mesmo, porque aí nós conversaremos lá. Nós conversaremos lá sobre todas as mentiras que ele diz, as calúnias, né, os impropérios, as inverdades, as distorções, né, o fato de assediar a pastorzada pelo Brasil o quanto pôde para poder ver se me cancelava, até que conseguiu e ainda não está satisfeito. Continua, como o Gutierrez lá falou, entendeu? Então, assim, é claro que eu gosto de falar isso aqui para ele ficar assim, ele deve se sentir feliz com o mal, fazer o mal, derrubar, né, se ele, assim, porque no caso, entre aspas, me derrubou, né, tirei ele da CPAD, uma ameaça, sou bonzão, eu já tirei um livro, né, mesmo que fosse distorcendo o que está escrito no livro, mesmo que fosse induzindo de maneira extremamente desonesta o pensamento das pessoas, eu já consegui, agora eu derrubei, vocês estão vendo, eu sou um herói. Meu irmão, cuidado, esse caminho que você está pegando aí, caminho perigoso, né? Jesus Cristo diz que alguns, dizendo fazer a obra de Deus, né, em nome de Deus, vão levar para os tribunais, vão matar pessoas. Cuidado, meu irmão. Cuidado. é, Porque o agora, mundo, ele dá muitas voltas. Nós somos pessoas que somos falíveis, temos problemas, temos vulnerabilidade, apesar de você ter um emprego estável, né, no Estado, mas você fica muito usando também esses títulos aí, né? Porque eu sei do direito, bababá, bababá. Isso pode dar problema também, porque, querendo ou não, tá querendo dar carteirada, né? Você ameaçou a menina que tem autismo na segunda-feira, depois ela pediu perdão, você voltou atrás, deu uma de humilde, mas você não é humilde, você sabe que não é. Você é bravo, né? Você é nervoso, valente demais. Então, toma cuidado, meu irmão. Faça isso não, porque Deus, ele julga e ele vai julgar entre nós essa coisa também, né? Isso aqui é uma advertência de quem já viveu muitas experiências e muitas delas bem dolorosas, né? Ele gosta muito de usar, eu sou pastor, você é um garoto, né? Ele falava, dava carteirada nos meninos aí. Eu nunca fiz isso com ninguém, nem aqui, né? Nem em rede social, nem pessoalmente, porque eu entendo que o pastorado é um sacerdócio, né, Nilson? Você está para servir, você não está para ameaçar ninguém. sim. Pastor César, é o seguinte, assim, pra gente caminhar para o encerramento aqui, que nós já... Engraçado que a live não caiu, não. Ah, já passou de uma hora? Já passou de 1 hora, está dando quase 2 horas. É nada. É sério? Nós Rapaz, começamos 21 horas, já são 22h36. rapaz. Sério, hein? Não Sério. percebi isso. Mas vamos caminhando aqui para o encerramento. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não me considero um teólogo do ponto de vista da academia, um cara que produz na Sim, academia. Não sou esse teólogo, embora eu tenho a minha graduação em teologia, tenho uma graduação em teologia, mas eu não me considero um teólogo. Eu me considero um pregador, e a minha mensagem é a cruz. Tenho batido nessa tecla e sim, pregado o Brasil inteiro e fora do Brasil. A minha mensagem é a cruz. Tenho pregado Cristo, pregado a cruz de Cristo, sim. procurado, principalmente nos últimos meses aí, e agora nesse período de pandemia, eu tenho procurado, inclusive, a delimitar a minha mensagem dentro do aspecto da cristologia, da pessoa de Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, do seu sofrimento na cruz, perdão, né? Oferecida graciosamente, gratuitamente a todos os homens e mulheres, né? E tenho Uhum. tentado pregar a mensagem e
e como eu ia dizendo, nesses últimos meses, especialmente nesse período de pandemia, procurado simplificar, encurtar e simplificar ainda mais a minha mensagem. Sim, Por isso claro. que eu tenho uma admiração muito grande pelo Billy Graham, pela mensagem, por ele falar apresentar tanto Cristo em poucos minutos. Era 28 minutos, no máximo 30 minutos. Trazia uma mensagem maravilhosa, apresentando Jesus, apresentando a cruz de Cristo. Então, a minha mensagem é a cruz. A minha mensagem é Cristo. Eu não tenho tempo para perder com esse pessoal. Agora, Sim. como você disse, se essa coisa for levada adiante com relação à convenção, é bom que seja. É bom que seja para que as coisas Não, eu sejam... faço questão que seja. Eu quero que saia exatamente. da rede social, né? Isso, na verdade, esse negócio de rede social é uma molecagem. Eu quero que saia mesmo e vá para a convenção. Eu faço questão que vá, porque se ele não por, eu vou levar para a convenção, porque precisa ir mesmo. Sim, De fato, alguém tem que exatamente. tomar uma providência, senão tem que ir para a convenção. E Tem que, de assim, fato, ser resolvido. e E assim, aqui, falando... Nilson, eu preciso abrir um adendo antes dessa live cair. Sim, Né? Porque, como ele age de forma extremamente astuta, ele pode dizer assim, não, ele me ameaçou lá, cuidado. O que eu estava falando de cuidado era como os crentes dizem, como minha mãe dizia. Como um pastor diz, cuidado, meu filho. Nesse sentido, tá? Eu não sou ninguém para lhe dar conselho, mas eu digo cuidado assim, porque a gente tem que ter cuidado de se tornar o que esse rapaz se tornou, tá? Porque ele não vê, ele acha que ele está fazendo muita coisa, mas ele não está. Tá? Eu recebi mensagem de pessoas muito próximas lamentando isso, dizendo que está orando por mim, porque percebe uma ira, um assassinato de reputação, né? Um sentimento e uma motivação que não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com apologética, porque não é mesmo, tá? Nunca chame isso de apologética, porque falar mal dos outros não é apologética. Xingar os outros de liberal, de esquerdista teológico, de pós-modernista, experiencialista, por conta do seu ressentimento de não ter experiência com o Espírito Santo, de não falar em línguas, de não ter as oportunidades que eu tive, de pregar onde eu preguei, de ensinar onde eu ensino, de escrever onde eu escrevo, ou o Nilson, ou qualquer outro, isso aí é coisa para você buscar perdão diante de Deus e pedir perdão. É nesse ponto que eu falei, para não haver, né, como todo mundo está aqui presente, uma distorção das coisas que eu disse. Né? Porque é do feitio dele distorcer as coisas, como ele distorceu o tweet aí, e distorceu sua fala, incluiu você também. sim. Então, aí o que acontece? Eu congrego aqui, como todos sabem, eu congrego com o pastor Zé Wélio. Sim. Congrego na sede central, no Belenzinho. Sou um dos pastores auxiliares no Belenzinho, pastor Zé Wélio. Sim. Tenho todo o apoio do pastor Zé Wélio. Tenho pregado. Agora mesmo, nesse período de pandemia, agora, final do mês passado, né? Fui lá pregar na sede, lá na sede central. Os Sim. cultos estão acontecendo lá e estão no templo novo, né? Porque o espaço é maior para poder fazer seguir as regras de distanciamento, né? Sim, E eu sim. fui lá, preguei, tenho a bênção, tenho o apoio dele. Não sou um desaforado, não sou um moleque, não sou um menino, não sou um... Eu tenho sim as minhas convicções, tenho as minhas mensagens de denúncia, de crítica do movimento evangélico, o livro que eu escrevi de crítica do movimento evangélico, tenho pregado contra a teologia da prosperidade, esse evangelho de oba-oba, essa vulgarização e banalização do movimento pentecostal, E tenho batido nós contra, todo mas pentecostal com genuíno respeito, combate respeitando o meu pastor, respeitando a igreja. Eu não tenho que desrespeitar ninguém. E no dia que eu sim, tiver de fazer isso, eu saio fora, vou embora. claro, Tô saindo fora, não tô mais sem aqui, dúvida, tchau. sem, Entendeu? sem Então, dúvida, assim, sem agora dúvida. eu termino aqui, eu quero concluir a minha fala aqui, pontuando duas coisinhas aqui e contando uma historinha. A primeira que eu quero pontuar aqui, que você falou anteriormente lá, no recorte que você fez ali, que foi muito bem feito, é uma ironia, né? Quando você mencionou ali do referido irmão, né, que fala que está nesse projeto de despentecostalização do movimento pentecostal, porque não acredita, porque esse negócio do Espírito Santo batiza uns e não batiza outros, tem que ser explicado. Aí assim, a ironia é o seguinte, esse negócio do Espírito Santo batizar um e não batizar outros precisa ser explicado.
Mas esse negócio de Jesus salvar uns e um já está salvo, o outro está condenado, não é. Isso não tem que ser explicado, né? Eu botei isso aqui, eu botei aqui no meu, no meu perfil aqui, alguém ficou bravo aí comigo. Porque eu falei, Então, pentecostal, quero te dizer que Jesus batiza uns e não outros, aí pergunta por que o Jesus deles também salva uns e não salva outros, né? exatamente. Então, esse é um ponto que eu queria observar aqui, mas é só a título de ironia mesmo. O outro é o seguinte: se há uma preocupação com a saúde pentecostal, por que que ninguém denuncia o que de fato está acabando com o movimento pentecostal? Aqui em São Paulo nós temos muitos movimentos aqui de igrejas neopentecostais, inclusive de igrejas e de pastores aqui, que já foi o nosso presidente aqui, o pastor Zé Wellington, numa convenção do Estado, aqui na Convenção Estadual, até falou com os pregadores, né? Proibiu os pregadores, não posso muito usar essa expressão proibiu, mas sim, falou com os pregadores não advertiu. pregarem nessa determinada igreja. É uma igreja de um apóstolo aqui. E muitos Sim. pregadores nossos, pregadores pentecostais nossa Assembleia, até pastores presidente de campo, que são pastores presidentes, vão lá pregar nos eventos lá. Né? Quer dizer, desobedecem uma fala do pastor presidente e vão lá. E assim, alguém diz assim, mas o cara está pregando o evangelho. Não, se fosse pregando o evangelho, eu não ia nem falar nada. Mas essa que é a questão. O cara chega lá e não prega o evangelho. O cara chega lá e reforça o que o cara vem falando lá. Sim, sim. Então, assim, ele está dando voz, ele está reforçando. O time de reformado faz. Eles reforçam o pensamento do reformado. Ele deixa de ser pentecostal. Não é que ele deixa, ele mostra a verdadeira face. Entendeu? Exatamente. Então, o que acontece? Se há mesmo uma preocupação com a saúde pentecostal, por que fica aí chutando o cachorro morto, que na minha rasa opinião, já disse, eu não me considero um teólogo da academia, mas na minha rasa opinião, essa teologia liberal, para mim, é cachorro morto. É uma teologia do século XIX que hoje, né, nos nossos púlpitos, em qualquer igreja pentecostal, seja Assembleia de Deus, qualquer igreja pentecostal, qualquer uma, se você chegar com qualquer teoria liberal, os caras vão te expulsar do púlpito, vão te chamar de endemoniado. E tem que expulsar mesmo. Exatamente. Se chegar liberal, tem que expulsar mesmo. O que nós falamos não é verdade. Isso aí é mentira, entendeu? É mentira, calúnia, tá? É distorção. E se você for chamado a provar isso, você não prova. Por quê? Porque só se você conseguir que o pastor Ezequias assine o seu documento e diga que eu realmente sou um herege, mas ele vai ter que me ouvir, tem que abrir um processo, e ele não vai fazer isso porque ele sabe que eu sou. Membros do conselho sabem que eu não sou. O Brasil sabe que eu não sou. Então, é uma mentira, calúnia, que está sendo ad hominem, como ele gosta de usar essa expressão, né, que é a expressão do direito, do latim, né? Para com isso, meu irmão. Deixa de então, mas nós vamos para a convenção geral, isso aí vamos, viu, Nilson? Se ele não colocar, eu mesmo, né, porque precisa ir. A gente realmente passou do limite, né, já deu, já cansou, então a gente tem que conversar lá na convenção geral e vamos ter que conversar lá de obreiro para obreiro, de maduro para maduro, de homem para homem, de pastor para pastor. Vamos ver como é que nós vamos se sair lá. Tem que ir para lá. Então, aí, fechando aqui, se você ouve você vai com uma teoria dessa para o púlpito da igreja, vai ser, como você disse, vai ser expulso e tem que ser mesmo. Né? Se você for lá falar que é a palavra de Deus, for lá falar que Jesus não é Deus, for lá falar que Jesus não nasceu, né? Não ressuscitou, que a ressurreição é um mito, tem que ser detonado mesmo, tem que ser condenado mesmo. Sem dúvida que tem que ser. Entendeu? Só que não é o caso aqui. Então, assim, o que tem aqui é realmente calúnia, difamação, é mentira e um ressentimento por não ser batizado do Espírito Santo, não ter experiência com o Espírito Santo. E aí, por conta ou seja, esses caras estão defendendo a experiência. Vai chegar em mim aqui, porque eu não tenho, então eu vou dar um jeito de detonar eles por antecipação. Não vai funcionar, não vai rolar. Entendeu? Exato. Então, assim, que é o que o outro faz já em lives aí com autores reformados, com pastores reformados, dizendo que tem que repensar esse negócio de batismo do Espírito Santo, tem que acabar. Exato. Quem receber, quem não receber, mas não tem que ficar como regra. Então nós vamos ter que falar para o pastor Ezequias aí que tem que fazer, então. Você fala para o pastor Zé Wellington aí que o pessoal está propondo, né, rever a declaração de fé no ponto mais central que é batismo do Espírito Santo. Entendeu? Um porque nem teve experiência, o outro porque nunca teve experiência. Agora sim, é que nem eu dizendo. Aí agora vem um outro, agora você vai no púlpito e você prega a teologia da prosperidade lá, descaradamente, todo mundo vibra. É uma coisa horrível, todo mundo né? bate palma, todo mundo recebe.
Ou Então, seja, eu sei que você é pastor pentecostal clássico que vai lá no neopentecostal e prega isso, Aham, concordando com ele lá, né? aham, E exatamente. ninguém Então, combate isso. assim, O Gutierrez até falou, né, acho que é um judeu que tem aqui no Brasil, ou judaizante, não sei, né? Que está falando, negando aí a divindade de Jesus, dizendo que não pode adorar Jesus, etc. E ninguém combate isso. ninguém combate. E Eu outra fiz um coisa, vídeo falando sobre isso aqui, esse vídeo, né, até viralizou aí, também falando da cristologia, porque teve um outro, né, que é colega dele lá, que negou a humanidade de Jesus há anos atrás e nunca desfez, porque está no livro dele, inclusive, que é lançado, que é publicado pela CPAD até hoje, não foi consertado isso. Está nas edições ainda do livro, onde ele diz que Jesus não é verdadeiramente homem. Ele é verdadeiramente Deus, mas não homem. Ou seja, é a primeira heresia, que inclusive está na Bíblia, que o espírito que não admite que Jesus Cristo vem em carne é o quê? Não é de exato, Deus. Entendeu? É exato. uma negação, e isso está lá, né? É outro companheiro dele lá também, que dá muito apoio para ele, agora parou de dar apoio explícito, porque sabe muito bem o que vai acontecer se continuar, né, com esse tipo de honestidade, então, mas fica por trás, é WhatsApp, é mensagem, é e-mail, é conversinha, é Mas risadinha, eu sei e de tem um tudo, a outro ponto zombaria. aí. Tá? Essa é a verdadeira forma de Tem um outro, vencedores, viu? Essa é a verdadeira. e tem, e tem um outro ponto aí, ô pastor César, outro ponto aí, é que as pessoas ficam cobrando, ah, cadê os profetas que não denunciam esse que está aí negando a ressurreição de Jesus? Agora, deixa eu te falar, a questão aqui não é bem de profeta, não. A questão aqui é da igreja, aí eu falo de igreja na estrutura da igreja, a igreja, a liderança, pastores e líderes que convidam essa gente. Eles convidam esses caras e põem no púlpito deles Sim, que para eles estão pregar. errados. E aí deveria, e isso deveria ser tratado mesmo. Porque eles estão Exatamente. contaminando o rebanho. Como pastores Exatamente. também, que ficam autores sensacionistas, pregadores sensacionistas, para os seus púlpitos e depois eles não conseguem consertar. Né? Porque o Exatamente. cara joga. O cara é um bibliólatra, mas ele é um sensacionista. Aí ele joga essa semente lá, vai lá no púlpito. Né? Tá isso acontecendo aí pelo Brasil. Depois o cara chama eu ou chama outro lá para poder ajudar, porque esparramou uma série de coisas lá que são inconsistentes com a fé pentecostal e não tem como coexistir. Entendeu? Exatamente. Eu Então tenho aí feito a esse gente tem que tipo estar de resolvendo. crítica. Então, é coisa que você tratar. Eu tenho feito esse tipo de Sim, crítica, porque sim, assim, sem dúvida. as pessoas, eles falam tanto, criticam tanto, que nem esse aí que está aí falando, negando a ressurreição de Jesus, mas chega os congressos grandes aí, eles convidam esses caras para pregar. Aí você vai lá pregar Sim, sobre a cruz de Cristo. conseguiram cancelar parece que conseguiram cancelar a participação dele lá no grande congresso que tem lá no sul do Brasil, porque um dos nossos amigos, inclusive, pastor Eliseu, né? Pastor Eliseu Rodrigues, ele falou, eu não vou pregar lá em protesto com esse cidadão falando, negando a divindade de Jesus. E o pastor Eliseu, quero parabenizar ele aqui, que ele fez um serviço de homem de Deus. É isso que tem que se fazer mesmo. Se negar, está no mesmo púlpito de gente que faz esse tipo de coisa, que nega a divindade de Jesus. Mas de quem nega a humanidade de Jesus também, viu? Que é heresia. A Exatamente. primeira, né, é heresia também. Exatamente. Então, eu fecho aqui a minha fala, pastor César, dizendo isso, que se há mesmo, se essa, que não isso aí é outra coisa que a gente já colocou 2 horas que nós estamos aqui falando, né? Se fosse uma preocupação com a saúde pentecostal, de fato, estariam combatendo essas coisas que realmente têm feito estrago, têm trazido Sim, prejuízo à igreja. Agora, eu quero sim. terminar aqui, pastor César, contando uma historinha, que é o tema da nossa live é Pentecostalismo em tempos de fake news. A live não caiu, mas parece que vai cair o meu celular, porque tá com a bateriazinha bem pequenininha. Deixa eu tentar contar rapidinho aqui. Essa história é uma historinha que eu também não sei se é verdade, se é um fato que realmente aconteceu, ou se é apenas uma ilustração. Mas desde criança eu ouço, acredito que você também já ouviu, vários irmãos que estão acompanhando a gente aqui, estão na live aqui com a gente também, acredito que já ouviu essa historinha, que é aquela velha ilustração, aquela velha história, repito, não sei se é fato ou ilustração, de uma irmã que espalhou uma mentira, caluniou o pastor, fez e destruiu com o nome do pastor, com a reputação do pastor, acabou com a reputação do pastor, e o pastor ficou doente, foi parar no hospital, né, doente, e estava lá na cama, já quase morrendo. E essa irmã depois se arrependeu do que ela fez, ela
ela soube da situação do pastor, que estava muito doente, e ela correu lá para visitar o pastor e pedir perdão. Chegou lá, chorou, pediu perdão, pediu desculpa e tal. Aí o pastor pegou um travesseiro de pena, aqueles travesseiros que eram antigamente, né, cheio de pena, e pediu que ela abrisse o travesseiro, chegasse na janela lá do alto do prédio e abrisse. E aí abriu, as penas espalharam lá. Aí voltou para o pastor e o pastor falou assim: agora eu quero que a irmã vá lá e recolha toda esta pena e preencha o travesseiro outra vez. Ele falou: pastor, é impossível, as penas não tem como, voa, vai longe, espalhou, não tem como recolhê-las. E o pastor então respondeu para ela: foi isso que você fez comigo, foi isso que você fez com a minha reputação. Eu te perdoo, está perdoado, mas o meu nome, a minha reputação são essas penas que nunca mais serão juntadas, né? Sim, Então, é isso que aí. fica aqui para É isso aí. Todos, 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 todos. Isso serve para todos nós. falar coisas que não são verdade, torcer a palavra da pessoa, colocar a palavra na boca da pessoa, a pessoa não disse aquilo, você está dizendo que disse. Isso aí é muito complicado. E E foi outra isso que coisa, tem sido lá comigo. no livro de Provérbios, o livro de Provérbios está lá escrito lá: as 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Quer dizer, uma coisa é tão terrível que é mais grave do que aquelas 6 coisas que Deus detesta, porque a 7ª ele abomina. Uhum. Aquele que espalha, que difama, que calunia e que espalha contenda entre os irmãos. Então, que sirva para nós de lição, que sirva para nós de reflexão, que nós sejamos pessoas do bem, pessoas... Sim. Se não puder falar bem, então também não vou falar mal. Vou omitir a minha opinião de forma justa, de forma coerente. Eu posso Sim. discordar, sim. Eu posso chegar, eu posso... Não, pastor, eu não concordo com o que você e falou, é isso uma aqui não coisa, está certo. é muito importante você observar isso antes de finalizar. Eu queria finalizar com isso. As pessoas têm todo o direito, gente, das minhas ideias, dos meus textos, não tem problema. Você tem todo o direito. Ele tem direito de discordar. Agora, inventar mentira, caluniar, adjetivar, ficar incitando, que é o que ele faz há mais de um ano, isso aí não é correto, não é ético, não é cristão, tá? E realmente já passou do limite, né? Já passou. Então, assim, não é o fato de criticar o que alguém pensa, tem todo direito. Ele e qualquer outra pessoa, para adjetivar, ficar mentindo, ficar distorcendo, ficar caluniando, aí realmente é uma questão problemática. E essa questão se aplica a essa pessoa porque ela tem feito isso, sim, sistematicamente, sim. Ela tem feito isso, entendeu? Então, Nilson, eu quero te agradecer por você ter me convidado para esse bate-papo. Eu vim com muito prazer, com muita alegria. Eu sou uma pessoa que admira o seu ministério, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua sinceridade. E para mim foi um prazer, uma honra a gente poder conversar aqui. Tá? Eu ouvi seus conselhos, sua forma de ser também, que é uma forma bem meiga, bem gentil de colocar as coisas, né? E assim a gente poder crescer junto. Você me marca aí na live, tá? Para eu poder compartilhar ela aqui, no sentido de compartilhar no story ali, tá bom? Tá Quando certo. você for salvar ela aí, você bota meu nome. Tá. Deus abençoe, pastor César. Eu que agradeço por aceitar o convite, a gente bateu o papo aqui. E espero que tenha servido de alguma forma de crescimento e de amadurecimento nesse sentido, né? Da gente Claro, prestar mais atenção nesses detalhes, nessas coisas. claro. Espero que não tenha soado aí para os nossos irmãos aí nenhum desabafo, nenhum... Não, não. E né? não é desabafo e também não é nenhuma história, tá fazendo para retaliar, para também Não, inverter. não, Ele nada fez lá disso. para eu ficar sendo destruído ou também destruído. Não, meu irmão, eu não quero, não. Eu quero que Não, Jesus te dê saúde, abençoe tua exatamente. esposa, teu filho, sua família e você seja feliz, tá? Mas Exatamente. que você também entenda que não é esse o caminho, né, para a gente fazer um nome, para a gente ter um respeito, porque não é por aí. Né? É É só. verdade. Então, Deus abençoe a todos os irmãos, participantes. Várias perguntas chegaram aqui, a gente não tem como responder, já são quase 2 horas de live, 2 horas praticamente de live. Mas vamos marcar outras lives aí, de repente, quem sabe a gente Vamos, escolhe essas perguntas e vamos vamos trabalhar. conversar. Vamos Deus abençoe conversar a assim. todos. Um abraço, pastor César. Até a Outro, próxima. Deus abençoe você e sua família. Os irmãos, Deus Amém. abençoe. Amém.